pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Pod Silva, nosso segundo episódio da nossa nova temporada, nossa segunda temporada. Estamos muito felizes com o que Deus tem feito na nossa vida, na vida dos nossos convidados também. E agradecer você que está nos assistindo desde já. Já vai deixando o like aí, compartilhando com seus familiares, seus amigos, seu cachorro, sua família inteira aí. Porque o episódio de hoje vai tratar de um tema muito massa. A gente estava pensando em trazer esse tema já desde o ano passado. E a gente vai tratar, trouxe uma pessoa que sabe muito sobre esse tema, sabe destrinchar muitas camadas dele, né? E vamos lá. Tô aqui com ele de novo, meu parceiro da temporada. E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Terceira promete. Estamos com um convidado aqui que já fazia um tempo já, na verdade, que a gente estava cotando ele para vir fazer um episódio aqui. Tem bastante tema para falar. E começando com esse tema aqui vai ser um papo bem interessante mesmo. Vai mesmo, galera. E eu falo com vocês que a gente tem, como a nossa rotina é muito complicada, a minha e do Felipe e da nossa galera do Pai de Silva, a gente vai tentando se encaixar. Era a gente já ter gravado esse episódio terça-feira, mas o Felipe tava doente. Semana passada também, mas o nosso convidado tava doente. E já vamos puxar esse assunto, né, Rogério? Ótimo. Quero que você fale um pouco mais de você, apresente-se com o pessoal aí e conta um pouco da sua história aí na Silva. Vamos lá. Bom, eu sou o Rogério Campa, Júnior. Sempre bom colocar o Júnior, senão me confundem com meu pai. Mas para os colegas é só Campa, sempre Campa. Me chame como vocês quiserem. Eu tô na Silva desde que eu nasci. Já faz 38 anos que eu tô aqui na Silva Jardim. Minha caminhada com Deus ela não começa desde criança. Uhum. Eu me converti tarde. Passei por muitas tribos sociais, eu fui de muitos grupos diferentes, um pouco da carga que eu trago vem por conta disso. E me converti tarde. Uhum. Quando eu me converti, me apaixonei por Deus. Fui estudar, comecei a estudar cada vez mais, me apaixonei pela palavra de Deus. Comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula para adolescentes, hoje em dia tenho uma classe de adultos. E me considero um apologético hoje. O meu foco é apologético. Eu adoro defesa da fé, eu adoro argumentos que defendem a nossa fé diante do que a gente tem na sociedade hoje. Eu adoro discutir. Uhum. Sou teimoso, sou chato. Mas acho que às vezes é um ponto positivo, né? Ser um pouco chato nessas horas. Uhum. E ao mesmo tempo eu adoro a cultura pop, adoro muita coisa que a cultura tem a oferecer. Muita coisa ruim, claro, mas tem muita coisa boa. E eu sei que é um dilema. Cultura pop sempre é um dilema. E eu fiquei feliz quando vocês me chamaram para conversar sobre isso. Eu acho que eu tenho bastante carga para compartilhar aí. Sim, com certeza. A gente tá. Agradecer também, né, Rogério, por você estar aqui com a gente, é uma alegria imensa. Rogério foi professor minha e meu e do Felipe na escola dominical, trouxe muitas coisas pra gente sobre isso, defender a fé, foi muito importante pra gente ali na época da escola, depois pra faculdade. Debater essas coisas na faculdade e viver um pouco desse mundo não é fácil, né, Rogério? Então, Tem um pouco. a gente pensou em vários nomes, mas acho que era unânime. O Rogério tá nessa mesa só falando sobre cultura pop. A gente falava o Rogério mais alguém, Uhum. ou não tem, acho que não tinha outra pessoa que saiba tanto dessa cultura pop. A gente passa horas, às vezes, né, em encontros que a gente tem de café, falando só de cultura pop, então acho que
vai ser muito bom para você de casa escutar um pouco aí quando você estiver tomando café também, aí indo pro trabalho, escutar um pouco o que o Rogério tem para falar. Então, para a gente iniciar, Rogério, a cultura pop, para a galera que está em casa, é a cultura que envolve a população, né? Entre Cultura, aspas. cultura popular. Uhum, De maneira bem simples assim. O que que é cultura pop? Tudo que é popular, tudo que está em alta, tudo que o pessoal gosta. A cultura popular ela muda. uhum, Por exemplo, hoje o que que é cultura popular hoje? É o pessoal geek. uhum. Cultura geek hoje é gigantesca. Todo mundo é geek, todo mundo é nerd. É legal ser nerd. Na minha época não era. Não Isso, era, pô. na minha época não era cultura pop ser nerd. Aham, Cultura pop era música. Ela tava toda em cima da música. aham, Então, ou você curtia muito CD, curtia muito álbum, e aí você tava, fazia parte dessa cultura popular, ou você era um nerdão coitado. E aham, você era maltratado por aham, ser nerd na minha época. O pessoal escondia as coisas que eles gostavam, né? aham. Apesar de já ter os quadrinhos, já ter tudo aquilo ali começando, mas não era popular, principalmente no Brasil, né? Então Isso, é o que tá sempre em alta. É o que o pessoal tá curtindo, o que o pessoal tá fazendo, é o que tá influenciando. Cultura popular é isso, E né? tem vários nichos, né, dentro da cultura pop que faz qualquer um ser, dentro da cultura geek, no caso, Uhum. faz qualquer um ser fã de alguma coisa, né? Sim. Uhum. Tem para vários gostos diferentes, então é muito difícil achar alguém que não goste de nada. Uhum. Daí, mesmo no mundo cristão, Uhum. as pessoas têm seus gostos dentro dessa cultura, né? Sim. sim, a cultura pop, ela impacta a vida da gente desde quando a gente começa a ir pra escola, né? Uhum. Ali no prézinho já, eu acho que a gente já é impactado com a cultura pop. Até antes, né, cara? Se você assistir desenhos Também, é antes de ir pra verdade. escola, você Você já tá tá aí. imerso. Aham. E a gente tem visto hoje dentro da igreja uma. Acho que não só hoje, mas de um tempo, você já pode falar desde a sua época também, Uhum. de aquele olhar contra a cultura, né? Achando que a cultura ela não tem nada de bom para trazer pra gente. Uhum. Acho que a gente tem várias pessoas que acreditam assim, que realmente a cultura pop ou outras culturas não tem nada de bom para entregar pro cristão. Uhum. O cristão não pode, e aí começam a bloquear, de certa forma, certas coisas Sim. da vida da criança e Hum. do jovem, né? E acho que já é um bom tempo a gente entrar no começo, já me explicando o que é cultura pop. Hum. Na vida do jovem, na vida do adolescente, da criança, o quanto a cultura pop é importante, né? Na sua visão, o quanto ela traz essa fantasia pro jovem, né? Pra Uhum. criança, pro adolescente. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Uhum. Eu acho que a igreja tem muita resistência com isso ainda. Uhum, Tá? Eu entendo o lado de que tem muita coisa ruim lá fora. uhum, E a gente, como pai, eu que sou pai agora, a gente tem uma necessidade de tentar proteger nosso filho daquilo que é prejudicial. sim. Uhum. Só que muitos exageram nessa proteção e acabam bloqueando toda a cultura, como se toda a cultura pop fosse ruim, porque não é da igreja, porque é secular, então não pode. Aham, O pastor Augusto Nicodemos fala uma coisa muito legal. uhum, Ele fala que toda a cultura, tudo que a gente vê, que a gente consome fora da igreja secular, traz dois aspectos. Um de graça, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, então a aham, gente traz coisas boas que vêm de Deus, e também aspectos ruins, que vêm da nossa natureza do pecado. Então todo o conteúdo lá de fora tem coisas boas e coisas ruins. Da mesma forma que tem muita igreja que ensina coisa ruim. uhum, Não vamos fingir que não tem, porque tem. Sim. sim, Então eu acho que é uma questão de filtro, na verdade, né? aham, Mas a cultura pop em si, o que a gente tem como algo popular, não é necessariamente ruim porque é secular, não é. uhum, Tem coisa muito boa. Tem música boa, a gente que é muito bom musicista, né? Tem desenhos bons. Né? O meu filho agora, ele tem 1 ano de idade e às vezes ele, na hora que eu preciso cortar a unha dele é muito difícil, ele não para quieto. Ele odeia cortar unha. E eu tenho que pôr um desenho na TV só naquela hora ali pra ele assistir. Aí a gente tenta limitar a tela, porque ele é muito novinho ainda e tal, aham, mas às vezes a gente coloca alguma coisinha. Então ele gosta de duas coisas. Uma é secular e outra não é. Uma que ele gosta é não é Todo Mundo Cristãozinho, é a Três Palavrinhas. aham, Ele adora as músicas Três Palavrinhas. E eu fico feliz por isso, porque sim. são músicas que eu vi na igreja quando eu era criança e eu acho importante a criança gostar. Ao mesmo tempo, ele ama assistir Bluey. E Bluey tem um monte de coisa legal no Bluey. Sim, Tem episódios que eu quase choro assistindo, aham, de tão bonitinho que é. Então, claro, tem coisas que a gente vê que eu não quero que ele assista. uhum, E acho que a gente vai até conversar sobre isso depois, né, mas daqui a pouquinho sobre isso. com certeza. Né? Mas tem coisas boas e coisas ruins. Aham. Tá? Não é necessariamente ruim.
o cuidado dos pais, acho que é nesse ponto que você falou, acho que é muito interessante. Porque o Felipe pode falar dele também. Mas desde pequeno, meus pais, eles sempre deixaram a TV ligada, né? Tipo, Ah, a gente tá assistindo, por que você não vai assistir também, né? uhum, E claro, tinha os filtros, tá passando alguma coisa imprópria na TV, mudava de canal e tudo mais, né? Pra não acontecer. E não era tão comum o streaming, né? Hoje o streaming sim, veio ali depois de 2015, eu acho, né? uhum, 2016 que a Netflix uhum, lançou, né? Mas antes disso você só assistiu o que tava nos canais. uhum, E eu lembro, assistir desenho na hora de almoçar, colocar lá o Máscara passando na TV. São uhum, coisas que ficam na tua cabeça, acho que vai ficar até uhum, você morrer, né? sim, São memórias muito interessantes. Mas isso que você falou de filtro, cara, eu acho que é um cuidado necessário dos pais, sim. mas filtra bem, sabe? Tipo, será que aquilo realmente tá passando qual mensagem pro meu filho, o que o meu filho tá entendendo, né? Eu sinto que hoje é muita. Não, não vai assistir. Eu acho que falta paciência e dedicação do pai sentar com a criança, assistir junto com ela aquilo lá Uhum, e ver o que tem de bom e ruim. Uhum. E explicar para a criança: ó, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é por isso, não quero que assista isso. A minha irmã me deu um exemplo muito bonito nisso uma vez com o meu sobrinho, uhum, porque ele gostava muito de assistir Cocomelo. As uhum, musiquinhas do Cocomelo, ele gostava. Cocomelo, pra quem não sabe, é um desenho infantil que tem os bichinhos. Eles cantavam musiquinhas. No começo eram só musiquinhas. Musiquinhas bem clássicas de criança e tal. uhum. Aí começou a ter os episódios, com as histórias também depois. Na segunda temporada entrou um conteúdo LGBT dentro do Cocomelo. E assim, não é só um conteúdo que entrou a mais, ele entrou com força. Aí então você vê que a partir daquele ponto não dá mais pra ele assistir, não faz bem. Sim, Nós, como cristãos, a gente chegou algumas coisas que a gente não deve assistir. Uhum. sim. E eu lembro dele falar: "A mãe quer assistir Cocomelo". Ela falou: "Filho, não dá mais pra assistir". Ele perguntou: "Por quê?". Ela falou: "Porque Cocomelo começou a ensinar umas coisas erradas agora, eu não quero mais que você assista". Tá bom. Ele vai ver outras coisas. Então, assim, é um filtro que você tem que fazer. Uhum, A criança, quando é bem explicadinha, ela entende isso aí. Uhum. sim. Mas o pai tem que sentar junto e entender o que tá acontecendo. Não é só ver o que apareceu no Zap lá e pronto. É, Ah, estão exato. dizendo que não sei o que é do diabo lá, tal. Então, É, primeiro vai ver que isso é verdade, vai assistir. Sim. pois é. Às vezes não tem nada demais. E assim, é, tem muitos pais que não dão essa explicação pro filho, né? Eles apenas privam Uhum, sem dar nenhuma satisfação, assim, sem explicar nada. E daí isso só gera uma curiosidade maior, né? Também. sim. A criança cresce sem saber exatamente por que ela está sendo privada daquilo, Uhum, e aí ela vai querer saber o porquê, né? Ela vai querer ter essa sim. curiosidade de saber também. E aí isso agrade, né? Ah, É, não gera discernimento nela. Ela não vai aprendendo a discernir o que que é bom e o que que é ruim pra ela. uhum, Uhum, Porque é sempre não, 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 não. Por quê? Não interessa. Não quero que você veja. Isso não ensina nada pra criança. exato. Porque uma hora ela não vai estar mais debaixo do meu guarda-chuva ali. Uma uhum, hora ela vai sair sozinha. Uhum, Ela vai saber ela escolher o que é bom ou não. Se ela nunca treinou isso. A cultura pop é ótima pra isso. Pra ele aprendendo o que que é bom e o que que não é pra ele. sim. Né? Quando a gente fala, a própria Bíblia, se falar em Filipenses, ele fala isso, você tem que escolher aquilo que é bom pra você. Uhum, Tem que ter discernimento, né? Da mesma forma quando fala que tá, tudo é lícito, né? Mas né, tem coisa que não te convém. É isso, é fazer essa autocrítica. É aham. você criticar o material. uhum, Da E, mesma forma que às vezes para um faz bem, para outro não faz. sim. Né? A gente entra muito naquelas questões dos os jogos violentos para Aham. criança e tal. Isso aí é uma. Quem tá na igreja, quem é jovem, já, a maior parte já passou por isso. Ah, gosta de Mortal Kombat. Meus pais não deixam jogar porque é violento. Né? Ou quero jogar um Call of Duty, ele é violento. Vou falar que tem criança que fica assim, violenta por causa daquilo. Ela fica Uhum, irritadiça, ela vai demonstrando algumas atitudes mais irritadas por conta do jogo. uhum, Para ela não presta. Tem que tirar. uhum, Né? Se teu braço te faz pecar, corta fora. Para sim. ele faz pecar, tira. Ele não consegue lidar com aquele conteúdo. Vai fazer uma coisa mais segura. Tem criança que não. Pô, eu cresci com um jogo violento, sempre gostei. Nunca fui de brigar. Uhum, Eu pois é. sempre fui, na verdade, o cara que apaziguava as coisas no colégio. Então, eu acho que cada um tem sua personalidade. sim. Então, mas isso aí a criança tem que aprender desde pequeno a saber. E Aham. sentar com a pessoa e explicar.
Ó, filha, você tá ficando bravo, você tá me respondendo. Por que que você tá fazendo isso? Será que não é o jogo que você tá jogando? É o filme que você tá vendo? Vamos tentar cortar, vamos mudar um pouco o que que isso, a tua rotina, o que que você assiste, o que que você vê. Uhum. Uhum. É isso, é esse trabalho de sentar junto e tal, que as pessoas têm preguiça de fazer. Ah, não tenho tempo, não tenho, tenho que trabalhar e tal. Arranja tempo. Exatamente. Pois é. E isso É, tudo bem. vem muito da conversa também, né? Por exemplo, vamos dizer, você é pai. Cara, se você não procura sobre as coisas, que nem a gente falou do WhatsApp, mas você vai além. Uhum, Pô, eu vou dar uma chance, eu vou ver uns comentários de pessoas que uhum, eu confio e tal, uhum. e vou ver o que que eles têm a dizer. Pô, você já tem uma visão, por mais que você não tenha tempo para assistir, né? Vamos dizer Aham, uma série, né? Você não quer que o teu adolescente assista uma série. uhum, Mas você vai lá e vê um comentário, sei lá, do Peter, por exemplo, do Ei Nerd, ou de outras pessoas de outros nichos. Você vê, pô, eu acho que isso aqui dá pra ele assistir. Beleza, vou colocar ele pra assistir, vamos ver. Mas, tipo, acompanhar, igual você falou, sentar algum episódio ali e ver como é que tá a uhum, série, se tá pesada demais. E ter um acompanhamento. Acho que falta realmente isso. De eu ir além, né? Eu ser como pai ou cuidador da pessoa em si, de ir além, né? De, pô, será que isso aqui tá fazendo. Será que isso é realmente o que estão falando ou não é? uhum, Porque hoje é isso que a gente vê. Acho que na tua época tinha o RPG, né? Que uhum. todo mundo falava que era do demônio, que era do diabo, Yu-Gi-Oh! Quase tudo que era popular ou era geek e tal era do diabo na minha época. Uhum, Ainda mais que foi na época que a nova era estava em alta. A aham, nova era foi um movimento que apareceu e tudo era da nova era. Eles pegaram vários símbolos de coisas que a gente já tinha estabelecido e transformaram em símbolos deles também. aham. Então tudo era da nova era. Eu lembro de eu chegar aqui na igreja e falarem que eu tava com camiseta da nova era. Tem que trocar. Eu falei, não, não, não. Que Meus, curioso, não sei, nunca ouvi falar dessa nova era. ela existe ainda hoje, mas ela teve um período que ela foi muito forte, que foi ali em 90, entre 90 a 2000. Aham. Tá? Foi naquele período ali que ela foi muito forte. E na igreja era muito difícil. E o pessoal não podia fazer nada, não podia assistir nada. Todo desenho era do diabo, tudo era do diabo, tudo era do diabo. Tinha um pastor que falava, para de dar tanto ibope pro diabo. Vocês Pois ficam, é. tudo é do diabo, pô. Aham. É, não é. Exatamente. Até andar de skate era do diabo naquela época. Caraca, velho. É, as Até igrejas isso. ficavam focando muito Até isso. em coisa, tipo, focar em isso é do diabo, né? E Uhum. deixava totalmente de lado a palavra. Aí o diabo era falado mais do que o próprio Jesus nas igrejas, né? Ah, muita ação Uhum. ainda. Aham. E dentro da família, né, cara? Porque eu lembro da escola, como meus pais sempre foram, é uma palavra meio forte, mas liberais, no quesito de você assistir o que você quer, Uhum. Uhum. né? Eles controlavam, claro. Tipo, ó, você não pode assistir tantas coisas e tal. Mas, de tipo, levar eu no cinema assistir um Transformers, um carro, se sempre tá levando no cinema, que hoje eu não vejo mais, né? Uhum. Infelizmente, porque era um negócio muito massa aí, família, pra assistir um filme. Nossa. Mas, tipo, pessoas da minha escola que eram crentes e, cara, eram crentes rigorosos mesmo, pais eram rigorosos, não podia, tipo, não podia assistir nada e sempre acabava o quê? Roda de conversa, ele não sabia do assunto. Sim. E ele ficava perdido. E, cara, isso pra ele é ruim, né? Porque, pô, eu quero Nossa, é ver o horrível. que é isso. Tipo, pô, os caras estão falando Uhum. que é massa, ou o Goku tá batendo nos tal de céu lá, eu quero assistir É, isso, velho. Uhum. Mas você chega em casa, mãe, deixa eu assistir. Não, é do demônio. Aí você fica, ué, será que meus amigos são do demônio? Então, daí começa uma parada muito louca na cabeça da criança, né? sim. Eu vou falar algo que é meio impopular, a gente fala em questão da igreja, que é falar que a gente tem que consumir coisas cristãs. Uhum. Que eu concordo, a gente tem que consumir também, mas eu acho que a gente tem que consumir coisa secular também. Sim, Porque a gente tá no mundo, pô. A sim. gente tá envolvido ali. E eu vou assim, na minha experiência, tudo que eu vi aqui na igreja, assim, na Silver Jardim mesmo, na igreja central, em outras que eu frequentei, na Calvary Church, em outras igrejas que eu estive, as pessoas que eram muito bitoladas, que só consumiam conteúdo cristão o tempo todo, 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 e se isolavam demais do mundo, eu nunca vi uma delas levar uma pessoa para a igreja. Por quê? Porque para quem que elas vão pregar? Exatamente. Elas não convivem com ninguém, elas não têm papo com ninguém. Justamente a cultura popular, como ela traz coisas boas e ruins, é onde surge a oportunidade de testemunho. Uhum. Cara, você viu o que colocaram lá? Putz, eu achei que a partir de agora não tá legal a série mais. Começaram a botar uma mensagem ali que eu não concordo. Ah, por que que você não concorda? E aí vai, aí você entra no assunto.
Sim. E aí você não pode ficar quieto, claro. Aí Aham. é a hora de desdobrar a Bíblia ali e evangelizar. Exato. É a parte da cosmovisão, né, que a gente fala. Sim. De você ter uma amplitude Uhum. daquilo que você vê, né? Uhum. Eu ter amigos que só consumem teologia, você vê que realmente é bom, mas não é o centro das coisas, né? Porque, que nem você falou, evangelizar é algo muito complicado no mundo Sim. de hoje. Eu tenho dois amigos que não são crentes, que são bem próximos, e eu encontrei a forma de evangelizar eles com RPG. Uhum. Então, pô, isso é totalmente diferente. Sim. E você vai trazendo eles pro ateu, o agnóstico, ou outras pessoas que não conhecem a igreja em si, o povo de Deus. Quando vem que o povo de Deus ele também tem esse lado, uma visão Uhum. ampla do mundo, que tem coisa boa lá, você fala, opa, será que a igreja realmente é diferente do que eu pensava? Uhum. E aí começa a entrar naquele, pô, eu acho que eu tenho que ir na igreja dele pra ver como é que é, porque a galera Sim. lá dele sempre tá falando que estão falando sobre coisas legais. Uhum. Uhum. E, mano, isso é muito massa. Isso eu acho extremamente necessário, cara. De você ter uma cosmovisão totalmente diferente, de tipo ampla mesmo, tipo, você expandir mesmo, porque Paulo tinha essa cosmovisão. Sim. Uhum. E E, você tirar essa ideia que o pessoal tem da igreja alienada, né? Uhum. Sempre aqui, tipo, uma comunidade Amish, assim, que é estritamente E assim, e mundo pra que ela isolado. serve, uma comunidade dessa? Sendo bem sincero, pra que ela serve pro reino? então, Pra nada. pra nada, Pra exatamente. nada. O que Jesus mandou a gente fazer? Fazer discípulos. Então eu vou me isolar num canto lá, eu vou viver com a minha família naquele canto. Não serve pra nada. Exato. Uhum. E, cara, até antigamente, quando você pensa ali na época que não Se eu tinha. perguntar, tem Amish no Brasil? Não sei se tem. Cara, eu acho que não, Nunca ouvi Não falar. sei nem se pode, eu não sei. eu acho que não pode, né? É, Cara, porque eles não colocam os filhos em escola e nada. Eu acho que não podem no Brasil. Eu não sei. É uma dúvida que eu não sei. É uma boa, depois Falando a gente agora, assim, eu não sei se. Eu fica a acho que não dúvida. pode ter comunidade Amish no Brasil, mas. É que eu acho que a única que tem lei, eu acho que é indígena. Indígena. Sim, é. Diferente, assim, mas acho que Uhum. cultura a gente não tem Eu mais. acho que Amish não pode. Acho que é uma coisa mais americana mesmo, É, né? lá tem bastante. Aham. Mas, cara, é... é engraçado porque a gente. E depois a gente vai falar um pouco mais do assunto sobre a cultura pop. Mas, cara, é muito engraçado você estar numa roda de amigos, galera falando de uma coisa assim que você. Cara, você sabe que aquele cara é totalmente contra aquilo que você tem, mas você dá o argumento assim dele e fala, mano, você tá certo, velho. Eu acho que é realmente isso. Eu tive isso com meus amigos quando a gente tava assistindo The Last of Us, né? Que é a série que deu uma baqueada na galera ultimamente, né? Aham. E eu fui conversar com uma roda de amigos, tinha uma pessoa lá que, né, Uhum. é defensora da parte dos direitos LGBT, Uhum. mas ele falou, cara, tá tão forçado que eu acho que eu não tô conseguindo assistir, mano. Tá muito forçado o negócio. E, cara, eu tenho visto que ele tem cansado mais de ver aquilo que ele defende de uhum. uma forma tão forçada, né? E aí a gente já pode entrar nesse tema de o quanto a cultura pop hoje tá tão diferente, mas tá, tipo, realmente querendo te forçar Sim. a engolir aquilo que eles querem, né? Exato. As empresas, né? Sim. As maiores empresas. E, Elas forçam por conta daquele score do DI que eles têm, né? aham, Eles têm um. Existe até, você pode entrar no site, tem o ranking das empresas grandes e o quanto eles atendem a questão da acessibilidade, da diversidade e tal. Eles têm um score, um número, uma nota para isso. aham, Então as empresas grandes estão nesse score. E eles recebem financiamento de acordo com isso. Então, todas as empresas da indústria de cinema, de jogos, de música, todas estão dentro disso. uhum, Claro, é financiamento. sim, E se eles não fazem, eles perdem financiamento. Então eles entram nessa onda. Então, qual que é a única forma de batalhar contra isso? É não consumir. sim, E é não ficar dando ibope também. uhum, Né? Exemplo, Porta dos Fundos, quando fizeram aquela, desculpa, mas uma obra bem blasfêmica pra gente. aham, Eu acho que nenhum cristão deve consumir aquilo, não deve mesmo, tá? Porque eles blasfemam contra o Espírito Santo, a gente não aceita isso. Uhum. É o extremo de coisa que a gente não consome. Mas a gente não tem que ficar falando sobre aquilo, fazendo abaixo-assinado e movimento contra. Por quê? Porque a igreja deu tanto ibope pros caras que eles conseguiram renovar. Exatamente. Pô, exato, usa a cabeça. Luta direito. aham, Se você sabe que não falar, deixar quieto o negócio lá, não tem ibope, o negócio é cancelado, é assim que funciona, a gente tem que lutar por desse jeito.
O Exato. negócio não é bom? Conversa, pessoal. Olha, não vamos ninguém assistir e tal. Beleza, acabou. Sim. Deixa. Porque uma hora ou outra vai pesar, né? Vai pesar. Tipo, E pesa no bolso da Sim. produção. É tudo isso aí. exatamente. Uhum. Eu acho que a última série que a gente viu de ter esse problema de ter uma queda brusca e boa, acho que eu não consigo lembrar agora. Assim, você lembra? Cara, por conta dessas faltas, ah, não, não sei dizer uma da atualidade. Mas, cara, The Last of Us é um bom exemplo, né? Sim. É, tudo bem que pega um pouco dos elementos que já tinha no jogo, né? Aham. Mas foi forçado ainda mais. Ah, eu acho que tem o jogo, a gente pode falar de jogo também, Dragon Age. Ah, Uhum. Dragon Age foi um jogo muito bom ali em 2005, acho que foi quando ele lançou um, né? Primeiro. Primeiro, o que foi muito bom, todo mundo elogiava o estilo. Aí lançou o 2, continua a mesma pegada. E aí eles vão lançar o 3, que é o Inquisition, Eu, né? eu sou um fã extremo de Dragon Age. Tá? Eu joguei desde o primeiro. Eu tenho no meu Facebook, né? Eu tenho uma página só de coisa nerd no meu Facebook lá, que tem um álbum de Dragon Age. Caraca, De tanto que eu gosto. Eu gosto da lore, eu gosto da história. sim, Eu é muito adorei. boa. Joguei o primeiro. O segundo foi fraco, mas foi. O terceiro foi esquisito, já começou a ficar meio estranho. Joguei também. Aham. Tá? E aí veio o Vanguard. Vanguard, Guard. que foi um fiasco. Pois é, Fiasco total. Hum. Né? Foi uma forçação de barra em cima de pronome neutro. sim, Ninguém estava interessado nisso. E as notas estão aí. sim. E aí eles culpam o pessoal que não consumiu e tal. Não, tá aí, teve rombo financeiro pra eles. Ótimo. Sim. Eu falo que o cristão tem que lutar de forma inteligente. Aham. Se vem um conteúdo desse, por mais que você já goste, o conteúdo foi alterado para passar uma mensagem torta dessa, não consome. Uhum. Não vê, não joga, não baixa, não faz. Fica longe. Sim. Corta fora. Tem outras coisas boas para consumir. Uhum. Uhum. Eu acho que é uma coisa boa para nós cristãos que o pessoal, mesmo a galera fora do meio cristão, esteja ficando cansado dessas pautas sendo impostas dessa maneira nos conteúdos, porque isso meio que abre uma brecha para a gente puxar as pessoas também, né? Uhum. Para mostrarmos essa verdadeira face Sim. Uhum. do mundo, né? E mostrarmos o nosso lado, né? Mostrar Uhum. o evangelho, o lado do evangelho. Às vezes a pessoa tá, igual você falou do exemplo do teu amigo, né? Que já tava cansado já da, Sim. da lactação. Exato. Uhum. E, e daí, tipo, isso abriu uma brecha pra você mostrar o teu lado, né? Mostrar o teu ponto de vista Aham. bíblico, né? É que no começo, acho que ali, ano retrasado, depois da pandemia, que acho que começou a ter aquele questão de cancelamento. A galera tava na pandemia e já tinha o cancelamento, né? Sim. Mas depois acho que ficou mais abrangente porque a galera começou a sair e começou a ter mais problemas. Uhum. E, cara, acho que foi ali, depois de 2022, acho que a galera falou, pô, tá, mano, chega. Acho que já deu já essa Uhum. parada de cancelamento. E, pô, a galera começou a cansar de algumas coisas que estavam rotineiras. Uhum. E ele era um dessas pessoas. Ele defendia e tal coisa. Ele acha que, tem que ter inclusão em série, não sei o que, beleza. Mas aí ele começou a ver que era em tudo. Sim. E, tipo, até série, cara, que não tem embasamento, né? Não tem nem o porquê de ter aquilo naquela série, no que a série quer passar. É só jogado ali, né? Assim, É. Exato. É igual o The Last of Us. Uhum. Cara, eu jogo o jogo, eu não ligo pela LC lésbica, não ligo. É um jogo massa, você joga, você gosta porque você tá vidrado na história, né? E o jogo trabalha muito bem, né? Não é focado nisso. Sim. Uhum. Isso é muito legal. Agora, você pega a série, é focado nisso, né? Sim. É. É totalmente deturpado. O Uhum. jogo conta a história de vingança da Ellie querendo vingança sobre o Joe. Uhum. Mas o jogo foca nos relacionamentos que estão ali. O jogo é interessante porque a Ellie perde tudo. Uhum, Ela acaba com a vida dela depois exatamente. daquilo. Ela destrói todos os aspectos da vida dela, ela destrói, perseguindo aquilo. Então tem uma mensagem diferente. Mas mesmo assim incomoda um pouco. Não vou mentir. Aham, Né? Só que é difícil fugir dessa questão LGBT hoje na cultura pop. É pois é. muito difícil. uhum. Principalmente desse ponto específico. Qualquer série que você assistir, qualquer seriadinho vai Vai ter ter. o bendito do casal. Vou Hum. dar um exemplo. Eu, nos anos 90, adorava o filme. Filme do adolescente.
Ele é o cara. Ele é o cara, não. Como é que é? Ela é demais, acho. Aham. Era um filme que era o cara que pegava aquela menina lá que era feia, Ah, toda ela é. Aham. esquisita. E foi quando até ficou famosa pela música do Kiss Me lá. Aham. E daí o cara transforma a menina na rainha do baile, tudo lá e tal, né? Na rainha do baile. E daí fizeram a versão agora diferente, alguns anos atrás, que é Ele é o cara, né? Que daí a menina, que é uma influencer, que ela escolhe um pé lá, até o pé que faz Cobra Eu Kai. assisti essa É. série. E daí ela, Esse filme. isso. Aí transforma o cara no rei do baile também. Uhum. É a mesma história, basicamente, só que atualizada para um contexto atual. É isso a Aham. história. Aí com questão de influencers ali e tal, tudo aquilo ali. A história em si do filme é legal. É legalzinho. Sim. É água com açúcar. Aquele filminho, comédia romântica. Sim. No entanto, tem que botar o quê? Que a amiga dela ali já tem que ter um relacionamento lésbico com a outra. Uhum. Precisa isso, cara. É Pois é. saco. Injeção de saco, cara. Exato, cara. Então, assim, aí você tem lá um filho adolescente que ele vai acabar assistindo esse filme. Sim. Você vai ter que sentar com a pessoa e falar, "Ó, isso aí é errado. Pra que isso? Entra na discussão. Uhum. Tem cara. Até porque você não pode achar que você vai fugir disso aí, porque lá fora tá assim. Exatamente. Tem que entender que o teu filho, Uhum. teus colegas, quando estão no colégio, eles estão cheios de colega assim. Os adolescentes estão bissexuais hoje. Uhum. Ou assexuados, ou pansexuais. Aí a gente tem que entrar Mas na até quantidade de por, coisa que tem aí, né? mas até Toda por religião. modinha, né? É, E eles têm que Por- entender o que eles estão convivendo. O que é certo, o que não é, como que eles vão conversar com essa pessoa. Como exatamente. que Cristo se comportaria naquela situação. Principalmente isso. Cristo não se fechou pro pecador. Uhum. Uhum. Ele jantou com o pecador. Ele sentou no poço com a mulher lá, ele escutou a história dela, ele amou aquela pessoa. E claro, aí ele defendeu o que é certo, Sim. né? Mas a gente tem que também ter esse approach, Exato. né? Uhum. É de sentar. Não dá pra se fechar pra tudo. Exato. É de sentar que nem. Cara, eu acho, assim, às vezes eu acho errado você julgar o livro pela capa, né? Uhum, Que é algo que acontece na vida de muitas pessoas, de você não ler tal livro, ter comentário e tal, e daí a gente volta àquilo que a gente falou. Às vezes a gente acaba caindo nisso, né? Ah, eu não vou ver tal história porque um amigo meu falou que é péssimo o jogo uhum, e não vou jogar. Ou não vou assistir tal série. Mas aí você assiste, dá uma chance, você vê, pô, não era a visão que ele estava tendo. Pô, eu tive outra visão. uhum, Mas é realmente disso de você ver e entender o que tá passando na vida da pessoa ali, né, cara? uhum, E, pô, eu vejo isso realmente. Por exemplo, a minha irmã. Cara, minha irmã tá basicamente o tempo todo em casa. Ela vai assistir um monte de coisa. uhum, Mas eu percebo que o quê? Que ela começa, depois que a gente começou a ter mais contato com a igreja, a teologia, entrando na vida dela, ela começou a consumir as mesmas coisas. Então hoje, ela começou a assistir uma série, ela já viu que não tá muito legal ali, ela já tira e pronto, acabou. Não vou Uhum. assistir, não vou dar ibope, ela não É gosta. isso. E... Mas coisas boas, cara, eu vejo que ela assiste 300 vezes a mesma série, 300 vezes o mesmo Uhum, filme, porque ela sabe discernir, pô, aqui é legal, uhum, essa parte é legal, pô, essa parte eu não gosto porque tem tal coisa, mas uhum. a série ainda é boa, né? Você deu o exemplo do Last of Us. Eu pulei o episódio do Bill. Eu vi os comentários, eu vi as cenas e eu já conhecia o jogo. Eu falei, Aham, começa errado já, porque eles fazem um casal perfeito, lindo, gay, maravilhoso ali na sim, série. O pessoal falando que o episódio romântico mais bonito já feito na história da TV, fizeram toda uma propaganda. Eu joguei, cara. Eles tinham um relacionamento tóxico. exatamente. Você Uhum. acha a carta lá, o cara odeia o Exato. parceiro dele, tão tóxico que um é com o outro. Essa é a realidade do jogo. Aí eles fizeram aquela versão bonita na série. Por que que fizeram isso? Pra passar uma mensagem. Eu não vou consumir. Exato, Não vou. Eu pulei. sim. Exatamente. E, e esse é o medo que a gente tem hoje da cultura pop, né? Como Uhum. cristãos, a gente tá vendo, acho que uma nova série que vai lançar de Harry Potter e Narnia, né? Aham. É até bom a gente já entrar em Harry Potter também, porque tem uma galera que Série. vai ser série de Narnia, né? Esse filme. Vai ser série. Mas eu sei que vai ser com aquela diretora Eu que tenho fez muito medo. Spark. É, Eu tenho muito medo, esse é um. porque eu sou fã de Narnia desde criança. Aham, Foi um dos primeiros livros que eu li. E eu nem sabia o que era Narnia. Quando eu li o primeiro livro, pra mim, nem Narnia eu sabia o que era direito. aham. Eu gostava da história, da primeira história. Anos depois que eu fui ler o resto, né? E sabendo que eles vão fazer uma série, agora me assusta um pouco. Você já viu que Porque já eu não tem. quero que eles manchem a Narnia. Já vão mudar o Aslan, né? Não vai ser o Aslan, vai ser a Aslan, né? Sério? Não sei se Sim. você viu.
Saiu essa notícia recentemente. Ah, ó, eu pessoalmente acho meio tosco, mas não necessariamente Não, quebra a mensagem. exato. A gente teve a Cabana, que colocou um Deus na forma de uma mulher e é uma história maravilhosa. Sim, Uhum. Tudo sim, bem. Então, se eles querem fazer com esse lado, não tem importância, sim. tá? Mas eu Mas, acho que como existe uma comparação de Cristo com Aslan ali, quebra um pouquinho a história. Uhum. Eu acho que vai perder um pouquinho o sentido da história ali, mas tudo bem. não, o que dá mais medo é o histórico da diretora, né? Sim. Não sei quem é. Daí, Ela Diretor. fez a. É Greta alguma coisa. Ela fez o filme da Barbie. ah, É, né? eu assisti Barbie, é visualzinho. Isso. É, então. Aí preocupa um pouco, né? Aham. Ainda mais a mensagem ser. Cara, eu chorei no Eu acho que filme. assim, ela não é tão. Pelo que eu vi do filme do Barbie, assim, ela vai muito pelo lado do empoderamento feminino, então, Aham. provavelmente. E que não é necessariamente errado. É, Depende de como a pessoa trabalha a É. mensagem disso, né? Mas é perigoso. Eu acho que não tem que mexer. C.S. Lewis tem uma obra maravilhosa que ele fez, fechadinha. exato. Não mexe na obra. E o foco, se a gente for pensar no lado feminino, cara, o livro ele trata, todos os livros tratam uma crescente Uhum. da menininha, que eu esqueci o nome dela agora. A É, pequena, eu esqueci também. a pequenininha, no primeiro A, livro. a Suzana, a Lúcia. A Lucy, aham. Então você vê o crescimento dela e ela é a protagonista no final, né? Aham. É ela e o Edmundo, né? Sim. Mas você vê a história dela, de um crescimento massa e a Eu redenção do acho que nem ela e o Edmundo. Edmundo, no final é ela e o outro lá, o chatinho. Acaba sendo Ah, ele, sim, o ela primo deles, né? e isso, o primo. Acho que não, É, nos últimos histórias são os dois. é Sim. verdade. Até o Edmundo já tá de fora. Aham. Então você vê que ela é a protagonista do negócio. Então Uhum. não precisa forçar nada, né? É só deixar porque a história já tá trazendo isso. Uhum. E Eu acho que assim, beleza, fazem a série do Narnia. A gente vai acabar assistindo. sim, Viu que o negócio foi desvirtuado e é uma obra importante pra gente? Então, não, corta, não assiste. sim. Aproveita, compra o livro original e dá pras crianças ler. Sim. Isso é Olha, massa. aproveita a brecha, ó, tá todo mundo falando do Narnia. Tá aqui, ó, leia. Você vai gostar. Aham. A história é bonita. Aproveita pra introduzir até a leitura pra criança. E é Você importante, usa isso como oportunidade. isso é muito importante, cara. Você lê. Uhum. É, não tinha hábito de ler quando eu era muito pequeno. Adolescente, comecei a ler por causa da escola. Então tinha muito livro na escola e o primeiro livro que eu li foi Senhor dos Anéis. Uhum. Que, pô, meus amigos falavam muito do Senhor dos Anéis, fui lá e li. Cara, pra mim eu me apaixonei desde a primeira vez, né? Que toda a história do Tolkien é muito envolvente. Mas, cara, depois continuei, a biblioteca da minha escola era muito boa. Então tinha Harry Potter, tinha Percy Jackson, que é uma das obras favoritas minhas. E, cara, eu fui consumindo. Aí, depois que você vai assistir um filme, você sente muita falta de muita coisa, cara. Uhum. E isso também bate com a gente também, até quando a cultura pop tenta trazer algo do âmbito cristão, né? Porque a gente estuda Chosen hoje. Uhum. E, Uhum. cara, Que é excelente. é maravilhoso. Excelente. É maravilhoso. E você sabe que muita coisa ali é o autor que tá colocando, porque Sim. é algo dele se expressar. Aham. Mas você vê que é uma coisa que é coerente. Tipo, não É, sai é do. coerente, ele respeita os personagens, Uhum. ele tenta dar um pouco mais de contexto pra eles. É isso que ele faz. Sim, Mas Uhum. sem fugir dos personagens. exatamente. Eu gosto muito, por exemplo, eu não vou fazer muito spoiler aqui, por conta de quem não assistiu, por favor, assista Chosen. É Aham. bom, Aham. tá? Tomé. Eu acho sensacional a forma que eles trabalham Tomé, porque quando a gente lê na Bíblia, tem pouca informação de Tomé. Sim. A gente só olha ali, homem de pouca fé. Eu não sei qual foi a história de Tomé. O que ele passou naquele período quando Jesus não tá mais ali. Não sei o que aconteceu com ele exatamente. Se ele perdeu alguém, se ele passou por algum trauma, alguma coisa, pra ele chegar naquele ponto de falar, eu não creio. Uhum. Então eles dão uma oportunidade muito grande na série. E quem assistiu sabe por quê. Sim. Uhum. Tá? Aquela cena quando ele vê a ressurreição de Lázaro e o olhar dele vai mudando assim, é Sim. forte. Sim. E a gente começa a entender lá na frente por que que ele vai ficar daquela forma. E talvez seja isso, algo assim. Exatamente. Os apóstolos, os discípulos perderam pessoas ali. Perderam entes queridos. Sim. E eles viram Jesus ressuscitar uma pessoa. Uhum. Por que não o pai deles? Por que não o irmão deles? Por que não, às vezes, a esposa de um deles? Exato. Então, assim, você acha que eles não tiveram essas crises? Tiveram. A série traz esses pontos respeitando a história, respeitando a Bíblia. Sim. Então, é uma série maravilhosa. Eu acho muito boa. Tem gente que não gosta, porque, né, tem esse ponto. Eu não consigo. Se você não concorda, desculpa, mas eu sou muito contra isso. Porque, por exemplo, a história de Pedro ali, que tem explicando por que que ele
fica daquele jeito lá andando sobre as águas. Cara, pra mim maravilhoso o enredo. Sim. Eu chorei na cena quando eu descobri o porquê. Uhum. Eu falei, mano, caraca, faz muito sentido, entra muito. E aí você fala, claro, não vou levar isso pro púlpito, né? Isso nunca vou fazer, ou levar, tem que seguir a risca. Mas eu vou falar, cara, condiz. Eu acho que no meu entendimento condiz com aquilo. Eu sei que pode não ter acontecido nada, não é aquilo mesmo que aconteceu, mas condiz. Eu acho que a obra trata Sim. muito bem Mateus. Mateus. A forma que o Evangelho de Mateus é escrito é extremamente detalhado, é diferente dos outros evangelhos. Sim. E ele era um publicano, ele trabalhava os romanos. Ele Exato. mexia com números. Ele não era igual o judeu comum. Uhum, Ele era diferenciado. E com certeza ele recebia toda aquela raiva do pessoal. sim. Uhum. Então faz sentido eles fizeram ele meio autista na série ali, Ah, mas faz sentido. Talvez não fosse. Mas ele poderia ser? Poderia. Aham. com certeza. Eu adoro o personagem dele. Não é algo que vai comprometer A mensagem. comprometer a mensagem, né? A história. Uhum. Enriquece a mensagem. Enriquece. Enriquece demais a Exatamente. mensagem. Cara, quantas pessoas que são fora da igreja, nunca foram à igreja, assistem The Chosen e falam, Uhum. caraca, Jesus, cara, Jesus é diferente. Ele é Uhum. realmente aquilo Aham. que as pessoas falam. E começam a ir na Sim. igreja. Claro, tem muito mais envolvimento, né? O Espírito Santo tocando a vida da pessoa, mas é uma obra que está sendo usada Uhum. pro bem, né? Uhum. Exato. Dentro da cultura pop. Sim. E aí que entra aquilo, a gente sempre volta ao meu ponto. Eu saber o que eu estou passando. E por isso que eu falei que a leitura é muito importante. Porque se seu filho, ele já leu a Bíblia, sabe as histórias bíblicas, sabe a passagem de Jesus, Uhum. quando ele vai falar, ele vai falar, papai, você tá diferente. Uhum. E aí você vai entender, não, filho, aqui é uma historinha que o cara que fez a série deixou ali. Uhum. Mas tá tudo bem. Aí ele vai começando a entender, né? Exato. Vai sentindo falta de Mas algumas assim, as coisas. historinhas que a gente conta pra criança, bíblicas, a gente altera também. Sim, Eu vou contar a história de Sansão pra criança. O que eu conto pra ela? Ele tinha super força por causa do cabelo. Deus mandou não cortar o cabelo. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o voto de nazireno dele, que ele foi quebrando um por um. O cabelo foi o último voto que ele quebrou. Uhum. A sim, partir do ponto que o Espírito Santo não podia mais agir através de Sansão. exato. Agora eu vou falar isso pra criança? Ela não vai entender. Exato, Então eu conto de forma simplificada, né? mas a história bíblica ela é muito mais complexa. Com certeza. Uhum. Com certeza. E entrando um pouco também na parte ali que a gente fala em algumas formas da gente tratar algumas séries, né? Como a gente consegue eh, colocar a parte teológica, a parte que a gente possa defender a nossa fé Aham. dentro daquelas séries, filmes, etc. Acho que o Uhum. grande exemplo hoje, e que eu ouvi e ouço ainda na igreja, é o Harry Potter, né? Aham. Que é, para mim, uma das melhores histórias já feitas, já escritas Concordo. com redenção. Cara, Concordo, tem 100%. tudo Concordo. que você precisa ter numa história tem nos livros. Uhum. No filme eu sinto muitas faltas de muitas coisas, mas Não, isso é nos normal. livros, Mas foi muito bem adaptada mesmo assim. sim, com muito bons filmes. Mas realmente por causa da magia, né? Uhum. A magia, tão famosa magia, Aham. que é A bruxo. palavra feitiço, bruxo. Bruxo pega, Eu né? tava aqui na igreja, uma pessoa foi lá na frente. Irmãos, Harry Potter é um bruxo. Protejam as crianças da bruxaria. Isso eu tava lá em cima, eu cuidava do som na época, eu tava montando meu deck de Yu-Gi-Oh! Não façam isso na igreja, não é lugar pra montar o deck, monta em casa. Mas enfim, eu tava lá, né, eu montando meu deck de Yu-Gi-Oh! E logo depois do Harry Potter, o que ela foi falar? Yu-Gi-Oh! Nossa! Não Sobre pode as falar. cartas do demônio, as cartinhas do diabo. Aham. E eu lá, né, escondendo minha carta, assim, ixi. Mas a Harry Potter foi bem difícil. Sim. Né? Ainda mais quando saíram os primeiros filmes e tal. Nossa, a igreja caiu matando em cima. E até hoje, né, cara? Porque como eu falei, quando você tem um conhecimento, quando você vai ingerindo um pouco da cultura pop e da Bíblia também, que eu acho que é uma balança muito importante, mas, cara, você começa a ver aquilo que eu acho mais fantástico, que é a graça de Deus Sim. na cultura pop, Uhum. em coisas que são do mundo, e Deus usando aquilo para nos ajudar, Uhum. né? Eu falo, a parte mais difícil da minha vida foi há uns 4 anos atrás, que eu tava realmente fora de si. E um anime em específico me ajudou a entender o que é o Evangelho. One Piece. Cara, eu entender
aquilo dentro de uma obra que não tem nada a ver com a Bíblia, cara, aquilo impacta a sua vida. Uhum. E você fala, caraca, Deus é maravilhoso, mano. E, cara, muita gente vai falar, mano, não tem nada a ver com o evangelho. Pra mim tem. Pra mim tem muita coisa ali dentro que tem sobre o evangelho. Uhum. E eu comecei a ver isso em outras obras que eu já tinha lido. Por exemplo, Harry Potter, pra mim, é uma história que tem muito sobre o evangelho, né? Toda obra que trabalha a questão moral vai bater com o evangelho. Sim, Você vai conseguir trabalhar o evangelho dentro daquilo. sim. Porque a discussão do evangelho é uma discussão filosófica moral, Uhum, né? Sim. Não é uma discussão científica, por exemplo. Não é. exatamente. Você entra na questão filosófica e moral. Quando você pega uma obra muito bem construída que trabalha essas questões, você consegue inserir ali o teu testemunho, o evangelho. São as melhores brechas que a gente tem para trabalhar. Agora, tá, vamos dar um exemplo. Você tá lá discutindo One Piece com teus amigos, todo mundo assistindo One Piece. Aí chega você lá, galera, vocês têm que assistir Roda Amarela dos Milinguido. Mano, É exato. acho que eu, como crente, ia falar, sai daqui, mano. Cala a boca. Nada contra os Milinguido. Aham, Ele é bonitinho. Mas, meu, exato. vai comparar? Exatamente. Exato. Tipo, não é a mesma coisa que você falar, assiste The Chosen, que é uma série que é muito Sim. bem feita. Agora, Que é um problema, eu acho que o que acontece? Em vez do crente se fechar para o mundo popular, se fechar para a cultura pop, produza conteúdo da mesma qualidade. com certeza. Vamos Uhum. estudar, Com vamos produzir. certeza. Olha que The Chosen é um exemplo disso. Sim, É uma série do mesmo nível de uma série grande de Hollywood. Sim. Ela não perde na produção. A exatamente. gente vê os making-offs assim, deu trabalho, custou dinheiro. Uhum. Exato. Mas fizeram, se empenharam. Tem aquela Reis, né? Acho que Uhum. tua mãe falou no dia aqui na escola Aham, bíblica sim, dominical, sim. meus pais começaram a assistir em casa. Uhum. Cara, qualidade absurda. Ah, de fora? Absurda. É? Não, Não, é de fora. não, uma de fora. Mas passou lá. Sim, exato. Isso, né? É uma de fora, que acho que é do Reino Unido, que eles estão fazendo. Cara, uma produção absurda no nível de Chosen, só que ele conta a história dos reis, Uhum. né? E, cara, absurdo, assim. Eu vi o episódio que eles estavam assistindo de Davi contra Golias. Uhum. Eu falei, mano, que isso, cara? Absurdo. Absurdo mesmo. Então você vê que é realmente isso. A gente tem uma cultura cristã. Quando passou essa série dos reis, tem uma cena que tem um extintor ali, o pessoal tirou print da cena com o extintor ali e tal, tirando sarro, que eles já tinham extintor. E um dos nossos colegas, do nosso grupo lá, que é um. Eu não vou falar bem ateu, ele é mais um teísta, assim, né? Não sabe muito bem o que ele acredita. Uhum. E ele foi tirar sarro, né? Falou, pô, o crente não presta nem pra fazer filme. Aí eu falei, ué, mas lá no Gladiador, que todo mundo gosta, você vê um carro passando, E o avião. você vê um romano de calça jeans, aí tá tudo certo, né? Quando você vai lá dos dragões, lá no Game of Thrones, Aham, e tem um copo do Subway em cima da mesa lá, aí tá tudo certo, tudo né? certo. Pois é. É o argumento que você vai tendo, né? Pois é. Mas, Falei, pô, cara, tem coisa de qualidade aparecendo. com certeza. Tem, sim. E Eu música também. nem falho. Acho que música é uma das coisas que a gente cristão tem muitos problemas, claro, por causa Uhum. dos cantores. Mas, cara, quanto que a gente produz de música boa e tem tido várias vertentes, né? Se Uhum, que a mais nova foi o trap, né? Que eles conseguiram trazer com mensagens bíblicas. uhum, Tem muitas músicas legais. E a gente vê que, cara, Deus, é aquilo que a gente falou no começo, Deus vai usando, cara, a cultura para deixar a brecha para a gente falar do evangelho, né? E usar ela Exato. como, como, como uma arma nossa com o evangelho. E a gente vai vendo que a galera vai cansando também da parte que tá super, acho que tá muito cheia já, né? Começa a colocar muita água naquilo que já tá transbordando. uhum. Acho que eu lembro até numa conversa que a gente teve numa época na escola da EBD, que você estava falando que o crescimento do islamismo era um reflexo disso, né? Sim. De a galera tá cansada já, e o Islã, ele entra com uma forma de evangelismo Uhum. deles, né? Uhum. Muito interessante, que pega nesses aspectos, né? Sim. E a gente deveria aprender com eles, né? Na verdade, o Islã entra como regra. Uhum. Simples assim. O que eles dão pro pessoal? O certo e o errado. O jovem hoje está desesperado com isso. Sim. Porque ele está crescendo num mundo onde pode tudo, onde Uhum. tudo é relativo, onde toda a verdade e é tudo relativo. Exatamente. Esse relativismo, confunde a cabeça. Eu não sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é errado, o que é certo. Porque os pais não querem dar isso para a criança. Ah, não, deixa ele, porque ele vai aprender, ele vai decidir sozinho. Não. Ele precisa de norte. Uhum. Ele precisa entender o Islã. Ele chega e fala: isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. O cristão tá com medo de fazer isso.
Não é se fechar, é volta para aquela discussão de novo, de sentar e falar as coisas. Gastar um tempo ali. Sim. Eu, quando era criança, eu adorava Cavaleiros do Zodíaco. Adorava esse desenho. Violento pra caramba. Que na igreja era abominável quem assistia Cavaleiros do Zodíaco, eu assistia. A minha mãe, ela sentava e assistia comigo. Não foi ela assistiu uns 10 episódios comigo, mais ou menos. Até a hora que ela falou, não, tá bom, pode assistir. E por que que ela viu? Que era uma história sobre o bem contra o mal e sobre o poder da amizade. Clichê pra caramba, Sim. né? Mas era isso, a história. Tinha uma bobagem fora disso, assim. Claro, falava da mitologia grega e tal, tudo bem. A mensagem do desenho não era se torne adorador dos deuses gregos, não era isso. Uhum. Era uma história sobre o bem contra o mal e a amizade, era isso. Minha mãe viu e falou, pode ver tranquilo esse desenho. Nunca me afetou, gosto até hoje. Sim. Foi um desenho bom, né? Uma obra boa. Mas ela sentou comigo e mostrou o que que era bom e o que que não era. Sim. Ela assistiu comigo isso aí. Só falta isso às vezes. Sempre acaba voltando pra essa questão, mas é que é uma questão importante. Quando a gente fala de cultura pop, tudo que é popular, tem muita coisa ruim. Uhum. A partir de 2010, o que que é cultura pop? YouTube. Sim. 2010 em diante é YouTube até hoje, não parou ainda. Tem outras plataformas que entraram e tal, mas o YouTube ainda é maior. Sim. O pessoal consome muito. Criança consome muito. A gente, como adulto, a gente consome muito YouTube. Né? A gente usa mais do que TV, até o YouTube. Sim. O YouTube é a TV de muita gente hoje em dia. Uhum. Né? Então, onde que tá a cultura pop em peso? Tá no YouTube. Tá lá. Da mesma forma que tem coisas boas, tem Felipe Neto. Sim. Né? Esses tempos eu fui assistir o Lucas Neto. Tanto falavam, não, mas o conteúdo dele é seguro, é pra criança, não sei o que. Eu fiquei curioso. Falei, eu vou consumir um pouco, deixa eu ver o que que é. E realmente, o conteúdo dele é seguro hoje em dia. Aham. Mas qual o problema? Porque ele linka no irmão. E o irmão dele é um gênio em pessoa. É um cara debochado, é um cara que blasfema, é um cara que provoca, é um cara que sexualiza a criança, é um cara que faz um monte de coisa errada. Sim. Então eu não posso consumir o irmão dele também. Porque eles estão ligados, eles estão juntos. Sim. Se eu deixo meu filho assistir, ele vai linkar o vídeo um no Com outro. certeza. Ele não vai escapar. Algoritmo, né? O algoritmo. Então não vai assistir. Porque é uma coisa ruim que ele pode consumir, mas tem tanta coisa boa que ele pode consumir lá dentro. Com certeza. Só que tem que ficar junto, tem que assistir junto, tem que fazer filtro. Exato. E quando ele fala assim, mãe, mas meus colegas assistem, por que que eu não posso? Tem que sentar e explicar. Por causa disso, daquilo. Ele fala isso, a gente é cristão, a gente não concorda com isso. É assim que a gente tem que trabalhar. Com certeza. E a gente, como adulto, também. A gente tem coisa que a gente assiste, não tem por que a gente assistir. Exato. Se não faz bem, por que que eu tô assistindo? Por que que eu tô consumindo? Porque tá todo mundo assistindo? Não interessa. Se aquilo tá me fazendo mal, eu não vou assistir. Uhum. Eu paro de ver. Às vezes falta assim, mas agora eu preciso terminar. Não, tem que terminar. Corta. Tem série que é assim, tem série que começa bem, cara. Sim. E de repente vai lá e coloca uma porcaria no meio da série, no meio da temporada. Tchau. Vou ver outra. Exato. Não falta seriado pra assistir. É igual. Cara, acho que eu tava assistindo O Mundo Sombrio de Sabrina. Uhum. O começo é muito interessante. Esse é o que eu parei na metade. Cara, Pô, no pode ser, meio, pode ser. no meio, Bem, é. cara, começa a ficar uma parada muito pesada. Então, Mas muito pesada. é isso aí. Aí eu falei, mano, vou guivar. Que é um sobre. Eu quitei também. Cara, é que assim, eu lembro de algumas meninas na época do colégio, góticas, falarem no mundo de Sabrina, ter os livrinhos. Que ela é uma menina, ela é uma bruxa, né? As tias dela são bruxas e ela a mãe dela morreu e etc. E começa a ter a história ali pra entender como que ela é. Tem o diabo, né? O diabo tem a escola das bruxas que quem é o presidente e quem eles adoram é o diabo, né? Então é o Satanás. Só que assim, a parte quando fala de Jesus e tal é que realmente falam bem no livro. O livro fala bem dos cristãos, né? Que é o contrapartida deles. Sim. Mas na série, Eu vou entrar num ponto caralho, interessante agora até. Aí você falou assim, mas eles falam bem de Jesus e tal. Aí eu acho que é um ponto que tem que tomar muito cuidado. uhum, Eu vou dar um exemplo bíblico. Só teve uma cultura bíblica no começo que Deus mandou eles eliminar completamente. Lá na Terra Prometida. aham, Não teve conversa. Mata tudo. Passa a espada. Não se misturem com essa porcaria. Que era qual cultura? Era a cultura dos cananeus, aquela cultura ali dos filisteus, aquela cultura já que um pouco influenciada pelos assírios, povo violento. Deus mandou cortar aquilo ali, né?
Na época de Oséias lá, depois eles vão estar com esse problemão, por causa dos cananeus, né? Sim. Por que que não, Deus não fez isso com os sumérios, não fez isso com os egípcios? Porque a cultura deles, apesar de ter diferenças, era uma cultura boa que ainda respeitava o que eles faziam. Ah, essa cultura dos povo prometido, ela respeitava no começo. Eles iam se misturando. E era uma cultura tão errada que ela contaminava com força os cristãos. Ela entrava com muita força nessa contaminação. Uhum. Por exemplo, por que que nunca a Bíblia precisou falar sobre matar criança? Não precisava falar isso. Biblicamente não fala isso. Tem ou não matarás, claro, a Sim. gente tem o mandamento. Mas antes daquilo, precisava falar para o homem que não podia matar uma criança? Claro que não. O sumério não matava a criança, sabia que a criança era sagrada. O egípcio sabia que a criança era sagrada, tinha que cuidar da criança. Coisas que a cultura secular já tinha, e eram coisas boas. Sim. Então, aquilo ali não precisava nem mexer. O povo tinha aquela mesma cultura. Aham. Quando chegou no meio daquilo na Terra Prometida, lá estava o povo que sacrificava a criança, botava no forninho lá para Moloque. O que Deus falou? Esse povo aí não se mistura com esse povo. É uma cultura ruim que vai acabar com vocês. E de fato, a partir da hora que eles se misturaram com aquele povo, começou a desgraça sem parar. Uhum. Né? Foi só bobagem, e foi exílio atrás de exílio. Né? Por quê? Porque era uma cultura que vem com uma aproximação, tipo, parece que ela aceita, que ela fala bem, mas não é. Sim. Então você pega igual você falou da Sabrina Aham. lá. Não é um negócio bom. Não. Não é. A mensagem não é. Mas ela vem com um approach, mas eles falam bem de Jesus, tal. Isso. Maomé fala bem de Jesus. Vamos lá abraçar os andar junto com o islamismo, porque ver o que acontece com o país. Uhum. Sim. Não demora muito para eles proibir o cristianismo, Com certeza. porque no fim das contas eles vão chegar no jihad lá, a gente vai ter que morrer. Sim. Mas Maomé fala bem de Jesus, respeita os ensinamentos de Jesus, foi um grande profeta, Jesus. Então a gente é irmão, filho de irmão. Não, não é. A gente não pode aceitar. Sim. Então tem Não. que tomar muito cuidado. Quando vem com esse tenta casar, a gente não tem como agradar dois senhores. Sim. Então, quando vem muito com de mão dada, trazendo uma mensagem errada e respeitando o cristianismo ao mesmo tempo, eu acho que tem que tomar um cuidado muito extra nisso aí. Aham. Cuidado maior ainda. Pois é. Porque aí a gente abaixa a guarda. Sim, faz sentido. A gente começa a consumir, achando que tá tudo certo, né? Mas eles falam bem também e tal. E aí a gente começa a se contaminar com aquilo. Uhum. Quando bate de frente direto é mais fácil. Você já corta. Sim. Então você já não elimina aquilo ali da tua vida. Então tem que ficar bem de olho quando vem com esse papo meio. Uma coisa que meu pai falava, assim, quando o diabo aparecer como um anjo de luz, fuja. Porque esse é atrativo. Sim. Quando ele aparece com a forma verdadeira dele, é fácil de fugir. Quando ele vem de forma atrativa, a gente cai. Sim. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que cultura pop é muito boa, a gente tem que consumir sim muita coisa, tem que dar chance, mas tem que tomar muito cuidado. O crente está sempre vigilante. Está sempre com o nosso olho pronto lá na nossa lanterninha. Uhum. Sempre com a luz acesa. Tudo que a gente está consumindo, a gente tem que estar pensando. Tem que estar vendo, tem que estar pensando. Opa, chega disso aqui. Não, isso aqui é bom, tudo bem. Eu vou consumir então. Né? É igual música, eu vou deixar de consumir Mozart. Eu adoro música country. Da mesma forma que eu tenho o Josh Turner, que canta muita música cristã country bonita lá nos Estados Unidos, Uhum. eu gosto de Willie Nelson, que não é crente, não era cristão. Mas é excelente a música country dele. É. Eu vou consumir, é bom, não fala nenhuma bobagem, Exato. não passa uma mensagem torta. Então eu consumo. Sim. Tá tudo certo. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando vem esse negocinho de bondade, cristianismo, tem que tomar cuidado, eu acho. É. Eu acho que aí a gente abaixa a guarda demais às vezes. Eu lembro de um trecho do Augusto Nicodemos que ele fala é, sobre exatamente isso, que você ter esse discernimento, que você filtrar as coisas. Aí ele fala de música, ele fala que ele é bem fã do Eric Clapton. Sim. Uhum. E ele fala, cara, gosto muito da música do Eric Clapton, então sou bem fã. Mas, por exemplo, começar a tocar a música Cocaine, Uhum. que o cara basicamente, né, idolatra a droga na letra, eu não vou ouvir. Sim. Não importa o quão fã eu seja da pessoa, né? Uhum. É uma questão de, como você falou, de você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Uhum. Você tem que estar, se Jesus Cristo é seu Senhor, não importa quanto você goste de algo dentro da cultura pop, se aquilo não é correto, Uhum. você corta aquilo, não importa. Né? Uhum. Mesmo, tipo, nós três aqui, nós somos muito fãs de games. Uhum. E, cara, assim, tem muito game que é bom, que tem histórias boas, que não exatamente ferem princípios bíblicos,
Mas, Tem por muitos. exemplo, tem muita cena erótica. Uhum. Muita cena que pode dar gatilho em pessoas. Sim. E, cara, você tem que saber bater o pé. Você Uhum. tem que saber que você não pode simplesmente. Tem coisas que você não vai conseguir só filtrar. Uhum. Você vai ter que cortar. E você tem que estar disposto a fazer isso. Alguns jogos têm a opção de você jogar de forma segura, eles chamam de modo Twitch, Uhum. que é justamente para quem quer fazer streaming, não Ah, pode sim. passar essas cenas, o jogo pula automaticamente. Uhum. Então tem Isso é coisa boa. alguns têm ferramentas já para evitar esse tipo de coisa. Sim. Você consome tudo que tem de bom que tem para oferecer o jogo e pula algumas coisinhas, Exato. né? Então já tem ferramentas para isso, né? Tem que ver se tem, mas a maioria tem. Sim, sim. Acho que o Death Stranding tem. O 1, né? O modo Twitch. Acho que Mas tem. não tem muita Eu coisa. acho que o Baldur's Gate 3 tem também, se não me Baldur's engano. Gate Ele tem, aham. tem justamente para quem quer streamar, para quem tem a nudez no jogo e tal, e ele corta tudo isso aí. Eu Eu sei joguei que The esse Witcher, The Witcher É isso tem um aí. modo censura. The Witcher também. Cyberpunk eu não sei se tem. Mas The Witcher tem. Uhum. Tem bastante coisa explícita. Uhum. Sim. Mas Death Stranding não sei, cara. Eu joguei e eu não vi nada assim muito. Muito pesado. Não tem nada pesado. Eu achei que tinha por causa do bebê, né? Death Stranding não joguei também. Até um dos meus amigos me cobra muito pra eu não ter jogado. Eu também não joguei. E ele tá gratuito na Plus lá, eu tenho a Plus, já deveria ter jogado. Vai lançar o 2 agora. Mas eu tô numa vibe de jogo de fazendinha agora. Stardew Valley. Não, tem um outro lá, My Time at Sandrock. Que é num deserto e tal. Eu adoro esse joguinho. Tô uns 40 lá já nele. E com um bebê pequeno é difícil jogar as coisas, então tem que jogar Sim. coisas assim que eu posso pausar a qualquer momento. E, cara, a gente tá numa. Tava até conversando esses dias com um amigo seu, o Juan. Uhum. A gente tava jogando o LoL lá, daí ele falou, cara, eu tava comentando que eu tinha acabado de zerar o Expedition 33, né? Uhum. Que, pô, que esse jogo, Maravilhoso. mano, mudou Maravilhoso. tudo. Zerou também? 3 vezes, João. 3 vezes. Cara, é muito lindo, é maravilhoso, assim. A história é muito massa, pô, Pra mim é o jogo da década. pois Da é, cara, década, muito fácil. bom, Disparado. muito bom. Caramba, que legal. E ele falando assim do jogo e tal, eu falei, cara, exatamente. E é muito louco, porque é um jogo que me faz pensar muito sobre o que eu estou sendo no mundo, Uhum. né? Se eu estou sendo um fantoche da cultura, né? De estar ali vivendo minha vida cotidiana, sem entender que eu tenho uma missão para fazer, Uhum. que é o que eu entendi no jogo, né? A personagem lá, ela tem uma missão que Uhum. ela foi fazer nesse mundo. Não lance Uhum. spoilers. Não vou lançar spoiler. Uhum. Só que, né, acontecem as coisas ali. Tem várias discussões filosóficas dentro desse jogo. Aham, Várias mesmo. Que eu vejo tudo isso como oportunidade sim. pra discutir. Pra discutir o quê? Uhum. Evangelho. Exatamente. É isso. E- O que eu tenho que fazer na cultura pop é introduzir o evangelho lá dentro. Não é só lutar contra ela. Aham, Algumas coisas sim, a gente bate de frente. Mas muita coisa a gente usa como introdução do evangelho. sim, Não é nem coisa boa, a gente tem que aproveitar. A gente tem que exatamente. procurar brecha. É Paulo. Paulo, quando fez o discurso em Atenas, ele falou do Deus desconhecido, que era o quê? Era parte do panteão grego. Se ele não conhecesse o panteão grego, ele não tinha essa brecha. E ele não ia ser ouvido pelo aquele monte de gente lá, filósofos que tinha lá em Atenas. Uhum, Então ele soube aproveitar uma brecha cultural, sim, né? E é a mesma coisa que a gente faz com a cultura pop. exato. E esse tem sido a minha grande luta hoje dentro aqui, não só da nossa igreja, no geral, das outras igrejas, da nossa denominação também. Eu acho que a gente tem muita defesa hoje sobre a cultura pop. Nicodemos, que a gente já citou 2 vezes aqui, é um cara que defende a cultura pop, fala que é importante. O próprio o Hernandes já também falou sobre um pouco Uhum. disso nas suas respostas. A gente tem isso. O pastor Levi já falou aqui no culto também sobre a cultura, que a gente tem que, assim, consumir e ver o que Uhum. tem que ponderar, né? Seu pai já fala abertamente, sua mãe também na ZBD. Uhum. E só que parece que não tá. Minha mãe, por exemplo, assistiu uma série que ela ama de paixão, é Green. Pois é. Ela ama Green. Eu gosto de Green também, é uma série que eu gosto. Uhum. E ela assistiu, ela devorou a série assim, até o final. Assim, ela ama o final da série, tudo. É uma série sobre os irmãos Green, Sim, que fala de folclore, lobisomem, tudo isso aí e tal. E ela adorou a série. sim, Porque é uma série boa. Tem uma mensagem bonita no final da série. E sim, realmente tem. tem. Então, por que não consumir? Sim. E isso bate porque a gente tá vendo.
esses crentes. Uhum. Por exemplo, eu digo muito sobre irmãos da fé. Eu fui no retiro agora com o pastor Renato, aí eu encontrei um menino lá, ele falou que ele largou muita coisa quando ele se converteu, Aham. que fazia mal pra ele. Sim, correto. Com certeza, você vai sair. Ele falou que largou alguns jogos online que faziam mal pra ele e começou a focar. O tempo que ele passava jogando, ele começou a ler a Bíblia e tudo mais. Show. Só que daí ele começou a falar que muitas outras coisas que não faziam mal pra ele, começou a tirar. Uhum. E eu comecei a ver que ele estava se tornando aquilo que eu não quero me tornar um dia, um religioso. Uhum. Porque isso pega a gente hoje, Um né? crenteiro. O crentelho, exatamente. O Uhum. cara só fala de teologia, o cara só fala de Bíblia. Eu entendo, a gente tem que estar sempre falando. Eu acho que assim, não tem nada de errado em ele ser assim, necessariamente. Aham, Né? Tem pessoas que se isolam para estudar a mesma palavra, se focar na teologia, escrever livro, e que bom que tem essas pessoas também. sim, Sim. Mas não tem nada errado também o cara consumir também. exato. Tá? Se o foco dele é esse, tudo bem. Mas e como que ele tá lá fora? Na parte de testemunho, na parte de evangelismo, ele tá conseguindo evangelizar? Você tem que ver isso aí também. Exato. Porque esse é um ponto que a gente não deixa de lado. Sim, Né? Se eu não sirvo para evangelizar, eu não sirvo para nada. exato. Deus não precisa de mim para adorar ele. Ele tem os animais que adoram. Exato. Uma pedra adora a Deus. Aham, É a criação dele. sim, O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer discípulo. A gente tem que conversar, tem que levar o evangelho para as pessoas. Então tem que ver, se ele ficou uma pessoa chata que afastou as amizades dele por conta disso, opa, calma aí. exato. E quando você se converte, você começa a filtrar melhor, tem coisas que você vai largar. Uhum, Tem locais que você vai deixar de ir. Uhum. Né? Uma menina que era da UPA, não vou citar nomes aqui, mas ela perguntou uma vez, vai ter uma festa lá será que eu vou? Meus pais estão meio assim. O que eu falei pra ela? Eu falei, você conhece? Já foi nessa festa? Não, primeira vez que eu tô indo. Falei, vai lá e veja como tá a situação. Se você vê que não te faz bem, que o ambiente tá pesado, pega o Uber e vai embora. Não fica. Se você chegou lá e vê que tá tudo bem, pode ficar. sim, Deixa o teu testemunho lá. Bastante errado, claro, mas veja bem como é que tá o lugar. Se vê que não é bom pra você, sai. Não uhum, fica. Então, assim, mas a pessoa só se isola, ela corta tudo aquilo ali. Então, opa, calma aí também. Pra quem que eu vou falar? aham, Né? Pra quem que eu vou evangelizar? sim. Eu acho que é muito necessário, mano. A gente tem, como a gente falou aqui, muitos conteúdos da cultura pop, música, desenhos, filmes, séries, que, cara, se você ter o direcionamento certo pro seu filho, Uhum. pro seu irmão, você mesmo ter um direcionamento certo com a palavra, estar na leitura sempre, devocionais em dia, cara, você não vai ter aquele problema que a gente falou aqui, né? Tanto do direto, Sim. você vai conseguir cortar, o indireto, Uhum. você falou de pegar na mão, você também vai conseguir cortar. Uhum. E além do mais, você vai tá aprendendo mais e tendo mais espaço para evangelizar, Uhum. que eu acho que é o mais importante. Sim. Cara, eu acho E que tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas sobre leitura. Ele fala: navegue por bons livros, mas tenha o seu porto sempre a Bíblia. uhum, Sim. sim, Que é sim, sobre isso, né? Você conhecer a cultura secular, você ter esse conhecimento, mas a sua base ser sempre cristã, ser sempre bíblica. sim, Eu vou ser bem Grandes coisas radical que. nisso. Para mim, cristão que não consome a Bíblia, nem cristão é. Hum, pois Exato. é, Talvez seja um meio forte falar isso, mas eu sempre parto do princípio que quando a gente se converte, a gente ama a Deus. Ou deveria amar a Deus. uhum, Quando você ama uma pessoa, o que que você faz? Você quer saber mais sobre a pessoa. Exato. exato, Se eu gosto de uma menina, eu vou lá, eu vou na rede social da pessoa, ver o que que ela curte, o que que ela escuta, o que que ela assiste. Eu quero saber mais sobre ela. O que que ela gosta de comer. Se a gente for sair para fazer um lanche, onde é que eu vou levar ela? Mas a gente não faz isso com Deus. A Bíblia tá lá, a Bíblia é conhecer de Deus. Ah, eu amo a Deus. Você lê a Bíblia? Ah, não muito. Tá mentira, você não ama. exato, Você não ama Deus. Uhum. Então, o cristão, ele tem a obrigação de consumir a Bíblia. Nossa primeira coisa que a gente mais consome tem que ser a Bíblia. Sim. Até porque de onde que a gente vai tirar o discernimento para saber filtrar depois o que tem na cultura pop? uhum, É da palavra de Deus. É da minha comunhão com Deus. exato, É o Espírito Santo que tem que tocar e falar, cara, não tá legal isso aí. Chega de ver isso aí. Vai aham, ver outra coisa. Quem toca é o Espírito. sim, Uhum. Mas se eu não tô em conexão com o Espírito Santo, se eu não tô em dia com a palavra de Deus, eu não vou ter esse discernimento. Então, o que ele falou é verdade. Acho que a Bíblia tem que ser a primeira coisa que a gente consome. sim, E daí eu não posso consumir também só o secular. Aí tá errado. Sim.
também. Às vezes a pessoa vai pensar, realmente, tem que consumir o secular. Aí deixa de lado as coisas de Deus. Calma aí também. Aham, Não pode? exato. É boa música. Que nem eu falei, eu consumo muita música. Eu tenho até música eletrônica africana, tribal no meu Spotify lá. É louco, assim, sabe? Eu acho super legal. Ah, Tá lá bem longe. Cara, é malucaço, assim, eu acho super legal. Eu gosto de um monte de coisa estranha, assim, quando se trata de música. Mas eu tenho algumas bandas que eu escuto que o quê? Fortalece minha fé. sim. Sim. For King in the Country tem umas músicas lindas dos caras que eu adoro, assim. Quando eu escuto, eu choro. Eu falo com Deus quando eu escuto aquela música. Então toda hora eu tenho que voltar lá e eu escuto de novo. Eu consumo. Porque aquilo me faz bem bom. Aham. Uhum. Então a gente não pode também esquecer de consumir a parte cristã. A gente fala cultura pop, mas a gente tem que também ter a. É. Porque cultura cristã nunca vai ser pop. Vamos ser bem sincero. Nunca vai ser. Uhum. Chosen chegou um pouco perto. Mas de maneira geral, não é. Uhum. Não. Nunca vai ser considerada como cultura pop popular. Porque a maior parte do mundo sempre vai virar as costas pra Deus. Sim. Exato. Eles não vão consumir isso aí. Mesmo aos olhos dos de fora, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um amigo lá do trabalho que ele falou, que, assim, ele falou, cara, eu sou bem eclético com música e tal. Ele até é instrumentalista, assim, e ele falou, cara, eu ouço qualquer tipo de estilo musical, Uhum. menos gospel. Por quê? O que que tem de diferente no gospel? Porque, cara, é, É só é porque gosta. exclusivamente para quem tem fé, para quem é cristão. Sabe? Então, tipo, isso acaba diferenciando, por mais que tenha vários outros milhares de gêneros musicais, o gospel se diferencia por causa disso. É uma ótima oportunidade pra trabalhar com o cara. Sim. Uhum. É uma excelente oportunidade de entrar mais a fundo e entender por que incomoda tanto a ele essa música. Aham. Porque todo o resto dos musicistas também tem suas crenças. Eles Exato. colocam suas filosofias nas suas músicas também. Uhum. Então por que as outras tá tudo bem e a gospel não? Por que só essa incomoda tanto ele? Você tem que entrar. Eu acho que é uma conversa filosófica e moral muito boa pra Com entrar com a certeza. pessoa. Uhum. Com certeza. E você ter algum conteúdo pra apresentar pro cara. Não, escuta aqui, cara. Ó, tem aqui a Aline Barros. O cara não vai curtir. Não vai. O cara é um musicista, pô. Exato. Mas você chega com uma banda de peso ali, gosto, bem trabalhada, opa. Uhum. Porque é só por causa da mensagem, é a mensagem da música que te incomoda, você tem que conversar com a pessoa. Eu acho que é uma senhora oportunidade. Sim, com certeza. E aqui você tinha falado sobre ter bastante conteúdo, por exemplo, o The Chosen ser um exemplo disso, né? Uhum. De ser um conteúdo com a mesma qualidade Sim. do conteúdo secular. Cara, o projeto Sola para mim é um bom exemplo, porque Uhum. eu nunca gostei muito do estilo clássico gospel, sabe? Uhum. Tipo, próprio Aline Barros. Aí, cara, isso me bloqueava um pouco. Porque eu pensava, cara, eu quero ouvir música Aham. que me edifique, assim, né? Músicas cristãs. Só que, cara, eu não consigo gostar. Não tô falando mal da Aline Barros, tá? Mas tô falando que é um estilo simples, que é Sim, mais exato. infantilizado, mais uma coisa bem simplesinha. Para um cara que é musicista, ele vai dar risada, Uhum, né? exato. Mas Aí, tem conteúdo bom pra ele consumir. com sim. certeza. Aí, cara, eu gosto muito de música folk. Sim. E daí, cara, o Projeto Sola me pegou demais por causa disso, Aham. sabe? Tem músicas que, pô, eu acho sensacional. E aí, por isso foi muito uma porta de entrada. Foi a porta de entrada pra mim, Uhum. né? É, não só por ser presbiteriano, né? Mas porque, tipo, o estilo musical me pegou muito, que Uhum. eu gosto muito. Então, não posso dizer que foi nem pelo fato de ser gospel música Uhum. que eu comecei a ouvir mais. Mas, primeiramente, porque era um gênero que eu curtia, Sim. entende? E daí, isso começou a me levar para outras bandas mais parecidas no Uhum. gênero. E daí, agora eu consigo ouvir muito mais, assim, músicas gospels, por conta disso, entendeu? Uhum. Por conta de uma característica secular, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Perfeito. Faz sentido, né? Até, por exemplo, eu não vou jogar um jogo vendo Aline Barros. Respeito aí, não vou jogar. Eu quero algo que Estamos me acabando com a Aline Barros aqui, coitada, Exato! né? Me remove aqui a pedra. E sei lá, matando um bicho lá. Não tem. Vou falar outra coisa, da mesma forma que tem muita música gospel que fala bobagem. Com certeza. Sim, E tem que filtrar. exato. Eu já fui em retiro da presbiteriana que eu tive que falar, chamar o líder amor, falei, cara, essa música tá errada. Essa música é pecado.
Qual que era? Aquela música, aquela bendita música tua, eu rejeito o deserto da minha vida. Nossa. Eu falei, que história é essa? Eu falei assim, Cristo foi pro deserto, se o povo foi mandado pro deserto, o deserto é onde Deus trabalha com a gente. Eu Sim. falei, que história é essa? Eu rejeito? Eu falei, isso aí, teologicamente, é pecado, é errado. Tem aquele do restitui, quer ver? Alguma coisa assim, né? Isso, também isso aí. Tipo, Nada a perigoso, ver. né? Você canta isso, Olha capaz de que você é. ir pro inferno. É isso não. Mas que é pecado, pô. Pois é. Da mesma forma que tem coisa boa, você não deve consumir. Claro, até teológico também, né, Sim. cara? Tenho visto muito isso. Quando você vai consumindo mais teologia, você vai vendo que tem certas coisas que você tem que ponderar, até pra nossa doutrina também, né? Que a gente tem, defende tanto, que Aham. é, tipo, muitas coisas que Sim, vão indo muito pra esquerda, muito pra direita. Você Sim. vai vendo que o cara não tá realmente falando sobre doutrina, ele tá falando sobre o que ele pensa, sobre política, e você ter Ou outros que esse. despirocaram. Caio Fábio. Ca- Caio Fábio escreveu livros maravilhosos no começo. O cara hoje é um blasfemo. O Sim, cara é um chapado, só fala bobagem. exato, Você acha que eu vou consumir um livro dele hoje? Não, não dá pra consumir. Mas se for pegar os livros antigos dele, eu posso consumir. com certeza. Porque tem livros que foram claramente inspirados por Deus. Uhum. Não sei se ele é gay, não sei se ele é crente, se ele vai pro céu, não vai. Basicamente, com base no que ele fala hoje, não parece. É. Não parece. Eu não posso julgar, mas não parece. Mas não dá pra consumir ele hoje. Uhum, Mas as obras lá de trás são boas. com certeza. Eu tenho que saber filtrar. Uhum. Lá atrás o cara fez muita coisa boa. Hoje não dá. Elimina. Corta fora o conteúdo atual dele. Não, Uhum. muito massa. A gente, acho que isso é o base, né? O filtro, É o filtro. cuidado, o assistir, eu estar acompanhando. Como a gente falou aqui, acho que não é legal você que é pai, você que é mãe, ou cuida de uma criança, um adolescente, ou jovem, privar de, não preciso ver, eu não preciso estar buscando. Você precisa estar buscando. Você precisa estar olhando. Por exemplo, a gente falou aqui de The Last of Us, a gente Uhum. falou sobre The Chosen. São coisas que hoje, cara, você vem num culto de jovens, num culto de adolescente, é o que eles estão falando. Uma coisa que dá muita dificuldade pra jovem, assim, o anime. Sim, Anime os pais odeiam, a maior parte dos pais da igreja que eles consumam anime. Porque impacta, é forte, alguns temas que eles têm um pouco de medo, né? Eu tiro muito sarro com um amigo meu, porque tinha um menino da PIB lá que tinha pavor de Naruto, né? Porque, como assim tem um demônio dentro dele? Que tenso, cara! Tipo, cara, mensagem não tem nada a ver com isso, aham, né? É uma mitologia, claro, é uma ficção, uma mitologia, para, cara. Inclusive, os judeus têm várias histórias mitológicas para crianças folclóricas que trabalha Golem, trabalha um monte de figura ali que são figuras que não existem. sim, E quem que consumia isso? O povo judeu consumia esse conteúdo. E tava tudo certo. sim, Então tem que saber separar. E o anime, mas o anime eu sei que tem dificuldade. O meu sobrinho, por exemplo, ele sempre me conta o que ele tá assistindo. uhum, Ele sabe que eu assisto também, até hoje eu né, consumo. E ele, comecei a assistir Haikyuu, comecei a assistir Kuroko de basquete e tal. Eu falei, pô, massa. Ele, tentei assistir o. Não é Tantan, é Tantan? dan, dan, dan. Dan. Falei assim, tem que ver Dan. Aí, a hora que ele falou isso, eu falei, não é. Eu falei, eu Não, falei, esse aí, cara. Dele, não, eu vi, eu comecei a ver o primeiro episódio, o pai já falou que esse aí era muito ruim pra eu ver. Falei, então tá certo, esse realmente é ruim. sim. Esse não tem coisa boa pra se consumir, é só bobagem, não consumo. Não vejo esse. Cara, isso é muito legal que você falou, porque a gente tem que ser também esse filtro, às vezes, que não acontecem com as pessoas que estão ao nosso redor. Aham, E elas vêm buscar na gente porque a gente assiste, né? sim, E às vezes, por exemplo, você está discipulando uma pessoa, ou um amigo seu que se converteu há pouco tempo, ele vai te perguntar, sim. cara, eu tô assistindo isso, o que que você acha? Será que é bom pra mim? Vai me ajudar? Uhum, Cara, isso é muito importante. Acho que isso ajuda muito, até pra criança mesmo. uhum, Às vezes a própria Amanda vem me perguntar. uhum. Tem um grupo que a gente gosta de ouvir, que é o 7 Minutos, que eles cantam só música de anime. Aham, E esses tempos eles lançaram algumas músicas, e uma dessas músicas eles lançaram sobre, contava a história de um jardim e tudo mais, e que o cara que vivia nesse jardim tem tudo a desenrolar falando sobre o Éden, né? uhum, Só que de uma forma diferente. Ela vai perguntar, será que isso é bom? O que que você achou? Blasfema contra Deus? Eu ouvi uma, duas, três vezes e vi que realmente tem algumas partes ali que não são legais. Eu uhum, falei, eu acho que não é bom a gente ouvir. E cortou. Só que eles lançaram uma outra música falando de Judas, uhum, contando a história de Judas e tudo mais. Cara, é uma música muito boa, que uhum, fala de Cristo, quanto Cristo amou Judas, mas mesmo assim ele traiu. uhum. Como a traição é difícil da gente aceitar e é muito boa. Então,
beleza, essa aqui a gente consegue escutar. A gente pode escutar, não tem nenhum problema. Uhum. Isso é porque eu tô ouvindo a mesma coisa que ela sabe que eu escuto e ela vem pedir esse filtro porque ela sabe que eu sei um pouco mais dessa parte. E isso que você falou, isso é muito massa. Da gente ser essa pessoa, né? Eu, por exemplo, eu amava a série Supernatural. 10 temporadas que eu vi sem parar. E aí entrou num ponto muito complicado, Supernatural. Uhum, Eles começaram muito em entrar no território de Deus. E coisas que me ofenderam, que eu Uhum. não gostei. E eu parei de ver. Meus pais viram mais que eu, a minha irmã viu inteirinha, assim, e eu falei que pra mim faz mal. uhum, Eu fico incomodado quando eles falam. Eu sei que é uma ficção, eu sei que eles se baseiam nos escritos de Crowley, naquela questão do século XIX, eu sei que eles estão seguindo uma linha aham, mitológica ali que sim, existe escrita. Mas me incomoda. Quando começou a mexer no caráter de Deus, me incomodou. sim. Pra mim não fez bem, eu parei de ver. E daí eu assisti o quê? Eu assisti só o último episódio. Porque o último episódio não tem nada a ver com toda a trama. Ele é só um episódio final da morte de um deles. E o último episódio é bonito o último episódio. Aham. E não mexe na questão do caráter de Deus. Oh, bacana. Então eu pulei direto pro último episódio. Assisti, fiquei feliz, satisfeito com o final. Aham. Falei, tá bom. Eu parei na nona. Não consegui assistir a 10. Nem a 10ª eu Eu consegui parei na assistir. 10ª, na metade da 10ª eu parei, tava me incomodando É muito. que na nona já começa a mexer um pouco nisso, né? Começa, aham. Aí eu parei naquilo, tanto que eu conversei na época na escola da EBD mesmo. Não sei com o que que eu tava falando. Eu falei, cara, Supernatural ficou muito ruim. Mas pode ver o último episódio. É um episódio É, eu não bonito, sabia disso. bem legal. O último episódio. Vou dar uma chance, vou dar uma olhada. Nunca assisti, cara. Porque a trama termina no penúltimo, daí o último episódio é só o encerramento. Ah, legal. Então é bem legal. Show. Então, assisti, achei super legal, achei bonito. Né? É os dois no céu, assim, então é bem legal. Assim. Pô, legal. Tá aprovado. Tá Aham. pronto. Então, assim, mas eu parei, não me fez bem. Sim. Não tem por que consumir um negócio que me faz mal. Sim, Se o Espírito Santo me tocou, significa que pra mim aquilo não serve. exatamente. Então, mas tu não tem importância. Não tem sim. Se te incomoda, você tem que Aham. entender o porquê Exatamente. que aquilo tá te incomodando tanto. Sim. É um pouco naquilo que você falou no começo, né? Sobre ter crianças que ficam violentas com jogos violentos e Isso. crianças que não, né? Que não. Então pode ser algo que seja ruim pra você, que você É. talvez deva cortar, e que pra outra pessoa que não vai impactar tanto assim, não vai. Eu Sabe? cresci jogando Mortal Kombat e não era violento. Exato. Meu primo consumia Mortal Kombat e tentou me enforcar, né? Pra ele não é bom. Pois é. Eu roxo no canto da sala lá, enforcado, foi um bom sinal, né? Exato. De que ele não podia consumir coisa violenta. Exato. E saber dosar também, né? Saber dosar. Porque, que nem eu, tem a história. Eu jogava, eu fiquei viciado no LoL. O Rogério sabe, tava jogando comigo, cara, fiquei muito tempo, ficava estressado jogando aquele jogo, porque ele estressa você, depois de um tempo que você fica querendo sempre. Você Uhum. não joga mais por diversão, você joga só por competição, por querer ganhar. E aí chega um momento que você começa a ser estressado não só na sua vida no game, mas fora dele. Você começa a ficar estressado com qualquer coisa. E eu acho que o teu tempo também. Sim, Quanto de tempo eu tô dando para o secular e quanto de tempo eu tô dando para exatamente. aquilo que é de Deus? Exato. Eu acho que tem que ser feita uma balança muito bem feita nisso. Aham, Eu acho que se eu tô consumindo só quase coisa secular, que tudo bem, o consumo em si não é um problema, mas e o resto? Como é uhum, que tá Deus? Ou Deus tá lá 5 minutinhos por dia só, enquanto eu assisto 3 horas de séries seguidas à noite. exatamente. Então, acho que vamos separar um tempo maior para Deus, né? Vamos sentar. Uhum. E isso tem sido um desafio para os nossos jovens, né, Felipe? A gente Sim, com colocar isso certeza. na cabeça. Com certeza. A gente que tá na diretoria da UIP tem sido uma dificuldade, porque a gente vê tanta gente, galera legal, massa, sempre tá com a gente, Uhum. mas a gente vê que não tem aquele contato com Deus, sabe? Uhum. Realmente eu amo meu Deus, aquilo que você falou de querer conhecer mais esse Deus. Uhum. E aí a pessoa fica parada, né? Sim. Ela trava Uhum. em alguns assuntos, em algumas coisas ela não consegue entender, ela não consegue Uhum. cultuar Deus durante o culto. Aham. Uhum. E são pontos que a gente precisa Sim. resgatar, né? Porque a cultura pop começa a influenciar demais, né? Começa a Começa. puxar muito. É só se fazer uma autoanálise, assim, né? A maioria dos jovens aqui estão na época de trabalho e faculdade. Então, né, 90% do tempo tá consumido. Uhum. E, cara, você às vezes continua consumindo sua série, continua consumindo teus filmes, jogos. E, cara,
não cabe nesse contexto a desculpa de que você não tá tendo muito tempo pra Deus. Hoje não. Hoje não, Hoje É mas uma tem, cara. questão de hoje tem muita prioridade. ferramenta, cara. Aham. Eu vou dar um exemplo, a minha vida mesmo. Eu tô corrido. Tô corrido pra caramba, tô com um trabalho, mais 3 projetos em cima do trabalho. Sou casado, tenho um bebê de 9 meses que consome pra caramba. A Uhum. gente tem pouca rede de apoio, então cai tudo sobre eu e minha esposa. Então é pesado. E à noite eu gosto de jogar. Se não tiver uma horinha de jogo ali à noite, eu fico agoniado, eu adoro. Aham, Cresci jogando, adoro jogar. E quero assistir um seriadinho também. aham, Mas eu preciso fazer a parte bíblica. com Uhum. certeza. Então eu chego no trabalho, o que que eu faço? Eu faço meu devocional no trabalho. Quando eu tô na rua, eu ando bastante, eu ando a pé, não tenho carro, e eu tô o tempo todo com o fone consumindo. Então, o canal do pastor Augusto Nicodemos, eu tô platinando praticamente o canal dele. Pô, é Eu não, muito bom, eu cara. não tenho vídeo dele pra ver mais, eu tenho que ficar procurando ele em outros Sim. programas que ele participou, assim, porque eu consumi tudo já É que muito tem. bom, Uhum. muito bom. Então, o sermão daquela igreja, quando a gente não vem, às vezes no culto e tal, fica lá no, gravado. Uhum. Tem o pastor Cliff, um americano lá, que discute apologética nas universidades. Agora o filho dele Eu, também junto. isso, Stuart. Eu consumo todo o conteúdo deles. Eu Sim. adoro, eu ando na rua escutando, o tempo todo, escutando o tempo todo, e é Aham. muito bom. Então você coloca um fone de ouvido ali, tem uns podcasts, gospel ali, coisa boa, Bom. discussão boa. Não tem desculpa. Ah, não tenho tempo. Tem. Tá no carro, coloca. Sim. Exato. Tá na rua, coloca. Vai no banheiro, coloca. Consome. Hoje em dia tá fácil, tá na mão. Exato. Uhum. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Né? Até, Tá até todo mundo. a nossa ideia, desde sempre, foi isso. O podcast é introduzido na vida da nossa igreja para isso. Uhum. É a forma de Deus usar realmente uma forma maior da galera conhecer a igreja, conhecer o que não só a gente pensa, mas o que a galera que a gente chama aqui pensa, Uhum. o conhecimento que tem. E tipo, caraca, eu vejo aquele cara todo dia no domingo e ele tem esse conhecimento. A gente tem um episódio aqui com o Gabriel e com o Davi Uhum. sobre ciência e filosofia. Uhum. Cara, o quanto isso repercutiu na igreja, tá? Conhecimento dos dois Sim. foi muito massa, cara. Sim. E isso ajuda isso. Isso Uhum. dá uma força para nossa igreja, né? Uhum. Mas a gente sabe que dá para ir além, né? Sim. De Uhum. compartilhar com mais pessoas que não conhecem a Bíblia, de cair aqui no vídeo de cultura pop e falar, pô, esses caras estão falando sobre um negócio massa e eu tô entendendo que Uhum. a igreja não é aquilo que eu pensava. Uhum. Então isso para mim essencialmente a gente falou muito de ter uma cultura cristã que traga bons conteúdos, Uhum. mas também aproveitar e, tipo, alavancar esses que são bons, Uhum. né? Sim. Eu acho que às vezes a gente bate muito, ó, que nem The Chosen. Eu vejo muita gente criticando The Chosen. Crente. Uhum. Pô, cara, tá evangelizando. Dá Fazer com o Narnia. Exato. Na época que teve os filmes do Narnia, os crentes arrebentaram com o Narnia. Uhum. Uhum. Cara, já foi ler os livros do C.S. Lewis antes de falar bobagem? Não foi. Exato. Então, esse crenteiro burro, ele atrapalha até a obra. Exatamente. Uhum. Essa é a hora de levantar o negócio, de pôr pra frente. Assistam, gente, vamos lá. Sim. Eu sou um chato nos meus grupos lá com o Chosen. Aham. Toda hora, gente, assistam The Chosen. Já falei isso antes. Vão lá no Netflix e assistam The Chosen. A série é boa. Sim. E tem gente não crente no grupo lá. Aí você não vai deusar o Jesus de lá. Uhum. Você não vai orar e vai pensar nele. Claro, tem que tomar cuidado se você está pensando tá errado. Todo mundo sabe que é uma representação. É Exato, história. Né? exatamente. Que é um pouco que o presbiteriano bate um pouco com isso, né? Represente a imagem de Jesus, né? Uhum. Mas, cara, é uma coisa que você não vai usar. Se você tá bem, cara, você não vai fazer, não vai causar problema A aquilo pra questão é, se você. você conhece Jesus verdadeiramente pela Bíblia, Aham. você vai extrair o que é bom de The Chosen. Uhum. Você não vai endeusar o Jesus da Bíblia. Você vai saber diferenciar. Entendeu? Isso, Você vai extrair o que é bom. exatamente. Cara, mas o que são os evangelhos? São testemunhas oculares contando quem foi Cristo. A história de Cristo. Uhum. E é isso que a gente usa para evangelizar. Sim. Exato. O Chosen é a mesma coisa. É uma visão um pouco diferente de Cristo, mas é uma visão, até agora, pelo menos até onde foi lançado, uma visão muito correta de Cristo. Sim. Uhum. Uma visão boa, Sim. que aproxima ele do telespectador. Porque ele mostra ele de forma mais casual, como era o dia a dia dele. Sim. Aquele episódio, terceiro episódio da primeira temporada, onde tem ele e as crianças. E Aham. é só ele e as crianças. Aquele episódio é maravilhoso. Sim, é muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Porque a gente não sabe como era Cristo antes ali. Ele estava lá, ele estava trabalhando, ele estava tendo a vida dele. Com certeza.
Ele não tava escondido na dimensão adventista lá, dormindo lá, e de repente ele apareceu com 30 anos lá. Não é isso. Ele tava lá, e aí ele começou o ministério. Sim. Mas como que era como é que ele agia com as pessoas, com as crianças e tal, quando ele faz aqueles monte de discípulozinho, ele tá super bonito. Não, é muito Sim. E não massa. tem nada de errado naquela mensagem, nada. Não. Uhum. Ah, Cristo não falava do Pai antes de começar o ministério? Claro que falava. Então eu não entendo crente era mal de Joseph. Não faz sentido nenhum. Pois é. Não É, faz. Não entra na minha cabeça. de tipo, realmente falar, não assista, né? Tem que assistir. Pois é. É uma obra boa. A gente tá indo para um ponto de encerramento já, Rogério? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre. A gente falou sobre essa parte específica sobre o quanto a cultura cristã é muito boa, né? E eu queria que você falasse um pouco. Você está fazendo alguns trabalhos, né? Uhum. A gente, para quem não sabe, o Rogério especificadamente trouxe o RPG para nossa igreja. Uhum. Hoje a gente continua jogando. Inclusive tem um vídeo muito bom no canal dele que ele fala sobre Exatamente. RPG, Aham. né? Que tem muito jovem que tem dúvida assim de como levar isso para os pais, Aham. né? É, na verdade o vídeo foi feito pros pais mesmo. É, mas assim, o pai pegar e assistir geralmente é meio. Às É, mas vezes o o filho filho tem, apresenta, tem né? que colocar lá, ó. Tem que Até apresentar. porque no fundo tem uma gameplay minha lá que eu coloquei só pra cobrir tempo. Aham. Mas o áudio em si é muito bom, né? É pra isso mesmo. Quis mostrar o que que era o RPG, de onde que surgiu, né? Sim. Por que que houve aquela visão de que era do diabo, de repente, o que Aham. aconteceu. Que é uma visão errada. Claro. Não tem nada a ver. É um jogo de imaginação. Criança, quando brinca, brinca assim. Sim. Não é diferente. Exato. E os nossos pastores mesmos, o pastor Levi com o pastor Renato, quando eu trouxe, pastor, eu quero fazer na igreja, Uhum, presencial, vocês têm algum problema? Não, tá de boa. uhum. Então, abriu portas, né? Sim. Porque a gente conseguiu trazer gente até fora que não era crente, a começar a conviver com a gente ali, fazer amizade. E esse é o objetivo, né? Não Sim. ser uma coisa para nós, crentes, mas para evangelizar. Sim. Isso tem sido muito bom. E eu queria que você falasse um pouco do. A gente jogou no Teu Mundo, né? Onde você está escrevendo um livro. Uhum. Falar do teu livro, falar um pouco também do seu trabalho hoje, né? O que você tem fazendo, até para a galera te conhecer Tá um pouco cozinhando, né? mais. O livro tá cozinhando. Então, o meu livro, na Jogos. verdade, meu livro é um livro de romance, um livro de fantasia, é um mundo que eu criei. É um mundo que eu venho criando há muitos anos. Na verdade, desde que eu sou criança, eu venho criando esse mundo aos pouquinhos. Então, ele Aham. vem se moldando até eu ter a maturidade de escrita, tudo, para poder realmente dar vida a ele, né? E ele é uma história cristã, Uhum. que não contém Cristo. Mas a mensagem da história, o meu objetivo é fazer um livro aparentemente secular, mas que traga uma mensagem cristã por Aham. trás. Essa é a ideia desse livro. Né? E quando eu criei esse mundo, não foi com esse intuito, e simplesmente isso surgiu lá dentro. Aham. Por quê? Porque eu, como crente, eu não consigo separar mais isso. Exato. A minha moral está atrelada a Deus. Né? Meu objetivo de vida está atrelado a Deus. Então, entrou na história. Aham. Entrou no meu livro. Mas. E é um livro de fantasia, vai ser um livro grande. O primeiro livro está pronto já, falta a correção dele. Uhum. Né? A arte de capa está pronto, tá bonitinho. E agora é só ter um tempo mesmo para corrigir, fazer essa parte. Tá um pouquinho difícil esse ano aí, por conta, que nem eu falei, já citei, por conta de um bebê que acabou de nascer, Sim. a gente fica um pouco mais corrido, né? Aham. E na questão de trabalho, apesar de eu ser analista de sistema hoje, Aham. trabalhar com isso, eu ainda tenho meu projeto de um game cristão que eu tô montando. Uhum. Tá? Eu tô montando sozinho, então tá bem difícil. Aham. Hoje em dia, com as ferramentas, com o Unreal e tal, facilitou. Uhum. Eu tô conseguindo avançar agora sozinho, Aham. né? A minha ideia é que eu consiga uma parceria com outra empresa mais pra frente, que compre essa ideia, e aí eu vou botar nas mãos de Deus, Aham. né? Até porque, como é um jogo cristão, não sei quem que vai topar Sim. entrar junto, né? Mas aí fica na mão de Deus, essa parte, né? E então qual é o meu objetivo de vida? É lançar um jogo cristão que seja no mínimo duplo A. Mas. Pra quem não entende, duplo A é uma qualidade excelente para jogo. Aham. Aham. Né? Para um independente, um produtor independente, é o máximo que ele vai chegar a isso aí. Sim. E meu objetivo de vida é esse. É lançar um jogo cristão excelente que eu, tanto o secular quanto o crente, possam jogar e falar, pô, que jogo bom. Mas. Que é o que a gente Que vê. falta hoje, mano. Fala. Jogo cristão é uma vergonha. O que Pois tem é é, muito. cara.
Primeiro que é tudo hackeado de outros joguinhos que já existem, daí ele só troca as imagens lá e daí sai lá o Moisés desculpa, Noé dando soco nos leão lá, batendo nos bichos, levando pra arca e tal. Porque, cara, é zoado. O jogo cristão é muito zoado hoje. Aham. E falta. Sim, É isso que a gente falou. Cultura pop a gente tem que colocar a nossa cultura lá dentro também. Nossa sim, cultura cristã. sim. Então, meu objetivo de vida, meu sonho é esse. Tanto o meu livro quanto o game. E eu tô trabalhando pra isso. Eu acho que você pode conversar com alguém que saia da Ubisoft, apresente a ideia, fale, mano, vamos, que vai dar Vai certo. ter. Não, mas vai que tem um pessoal conservador que sai dessas Com empresas que quer certeza, montar um sim, cara, estúdio, alguma com coisa. certeza. Deve ter. Sim, Então eu tô mirando agora em alguns estúdios coreanos. legal, E eu comecei a conversar com alguns e tal. Inclusive fiz uma entrevista com o pessoal que fez o Granblue Fantasy. legal. Consegui trocar um e-mail com um dos produtores e conversei com ele. Ele não topou minha ideia, claro, Aham, mas ele conversou comigo. legal. Consegui pelo LinkedIn conversar com ele. Pô, que massa, velho. E o que eu fiz? Eu peguei o LinkedIn Premium, que me Aham, permite mandar, acho que 10 mensagens, acho que no mês, para pessoas que eu não conheço. aham. E eu fui atrás de vários produtores, gente que trabalhou em alguns projetos, e mandei mensagem. Não, Tem um projeto assim, assado, tal, tô querendo fazer, pá. Expliquei. Um deles me deu um tempo. Uhum, Me reuni por Skype com ele, a gente conversou. Pô, que legal. E foi super legal, aham. tá? No fim das contas não deu certo, tal, claro, Sim. não topou, mas tudo bem. E assim vai. Eu ponho na mão de Deus agora, vamos ver. Aham. Se Deus abençoar, é um Amém. projeto que vai pra frente. E a gente vai jogar. Por Certeza, né, cara? Por favor, né? Vou ler o livro, pô. Aliás, gente, quando. Eu não posso dar detalhes porque não tá registrado, tem muito Sim, dessa sim, parte, não sim, tá sim, ainda sim, mais. sim. Não, é claro. E quando lançar, avisa a gente compartilha com a galera aí no nosso Instagram também. Quando tiver o Do site dele, livro. começando a aparecer ali, daí eu já. Do livro também. Sim. A gente vai, se a gente puder ajudar aí, a gente vai ajudar. Uhum. Porque realmente eu acho que é importante. A gente, Sim. como eu falei aqui, Apoiar esse conteúdo. apoiar os Uhum. conteúdos. Acho que recentemente, pra quem não sabe, a gente criou um grupo na igreja sobre negócios. Acho que foi uma ideia absurda, assim, do nosso conselho de ter feito essa ideia. Porque, Aham. cara, o quanto tá abrindo de portas pra galera que não sabia que tal fulano trabalha com tal coisa Sim. tem Sim, sido legal, muito sim, massa. sim. Aham. Legal. Então, acho que isso é só fortalece, né? Uhum. O que a gente tá fazendo aqui Hum. na nossa igreja. E eu acho que é isso, Rogério. Eu acho que. E aproveitando, fazendo só um detalhezinho, Manda. esse game que eu tô fazendo, eu tô conseguindo, talvez, tá quase certo, um artista de web novel, de webtoon, Webtoon? pra desenhar pra mim, Legal. tá? E esse cara, ele é coreano, Ah, ele é lá da massa. Coreia. E esse aí tá interessado na história, ele gostou, a gente vai tentar ver como é que vai funcionar isso aí. Então talvez um Massa. webtoonzinho ali saia. Pra quem não Legal. sabe, o webtoon é mangá colorido online coreano Sim. e chinês. É da onde saiu Solo leve, hein? Solo Leveling, exatamente. Ia falar dele. O One Punch Man. Uhum. O One Punch Man é um Webtoon. Aham. Não era um Webtoon bem mal feita, mas deu Uhum. certo por causa da história. É isso. E é. Vai que. E é uma Sim. história cristã. Exato. Vai que de repente, Sim. né? Estejam orando, gente, porque a gente jogou o RPG, o mundo é maravilhoso. Acho que o que fica mais marcado é o Galdor, né? O personagem do Diego, que ficou muito bom, né? O Foi perso- até canonizado. Né? Oi? Foi até. Foi canonizado Aí, ó, eu canonizei nos livros. massa. Foi tão bom. Teve o do Kratos, né? O Kratos. Kratos foi muito massa também. Então, cara, são personagens que vocês, quando forem, podem ver, né, Rogério? Que foi jogado no mesa de RPG. Uhum. E eu afirmo, galera, vejam o vídeo do Rogério sobre RPG. A gente vai deixar na A descrição. gente vai deixar na descrição. É um vídeo muito bom. E de verdade, RPG ajuda a gente a fazer coisas absurdas assim Uhum. e Sim. evangelizar da melhor forma. Eu tenho um amigo meu que vem jogar com a gente aí, o Murilo. Ele gosta muito de RPG e foi a forma que eu encontrei, mano, vamos lá jogar com a nossa galera. Uhum. Tem feito amizade Uhum. e até um abraço pra ele se tiver evento. Com certeza a gente vai mandar esse vídeo pra ele. Tamo junto, mano. Mas, Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente, falar sobre cultura pop. Opa. Foi muito massa, cara. E eu acho que vai ter uma parte 2 aí, dá pra gente explorar muita coisa sobre a cultura pop. Uhum. A minha ideia no começo, até tinha comentado pro Felipe, era a gente montar um canal sobre cultura pop. Uhum. Pra gente debater mesmo, trazer um conteúdo cristão massa. Uhum. Não foi muito pra frente, né? Mas a gente tá usando o podcast como uma ferramenta massa também. Uhum. Quem sabe mais pra frente surja mais oportunidades Uhum. e a gente cria algo no estilo.
Perfeito. Mas Eita. foi... foi muito massa, cara. Espero que quem esteve em casa tenha curtido. Alguma mensagem de despedida? Eu tenho. Ó, você que é crente, por favor, não seja crente. Só isso. Consuma o que é bom, leia a Bíblia e consuma aquilo que é bom, que é secular também. Uhum. É igual o Nicodemos fala. Tem coisas lindas seculares. Na cultura pop mesmo. Música, arte, jogos, filmes, seriados. Não deixe de consumir aquilo que é bom. E Uhum. corte fora o que é ruim. Só Uhum. isso. Filtre. Exato. Se tiver em dúvida, fala com o teu pastor, com uma pessoa que você tem Isso. confiança, né? Isso. E ele vai te ajudar a filtrar Eu também. acho que a mensagem é essa, sabe? Não se fechem pra tudo. Aham. Massa. Perfeito. Tem alguma, Felipe? Tchau, velho. Cara, eu não tenho nada específico, assim, mas foi muito bom. Eu acho que é muito importante a gente reiterar isso Aham. na galera que é jovem, que curte muito várias coisas seculares e mundo geek e tal. Sim. E muitos pais vão ver também esse episódio, então se você é pai e mãe, ouviu aqui e falou, pô, eu acho que eu tô privando demais dos meus filhos, dá uma segurada, dá uma faz uma revisão mesmo do que você tá proibindo, e às vezes seu filho, ele quer assistir, você bloqueia ele, o negócio não é tão ruim assim, né? Aham. A gente ouviu Naruto aqui, que é um anime muito bom, acho que pra criança é fantástico, né? O crescimento do Narutinho, Dragon Ball, né? Pô, Dragon Ball, quanta gente fala bem, né? Do Dragon Ball. Eu acho muito interessante você dar essa chance pro seu, pro seu filho, né? Uhum. Tá mostrando o Rogério. Nossa. Tá ótimo. Nossa. Foi muito bom. Então é isso, Muito bom. gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Rogério. Obrigado, Felipe, novamente. E espere por esperar. Nosso episódio vai sair aí logo, logo. Nossa temporada tá cheio de coisas muito massas. A gente tá com ideia aí. Então fiquem ligados. Sigam nós na rede social. Sua rede social, Rogério. Tanto da empresa quanto a sua particular. Ensoft Games, da minha Isso. empresa. Ou com Ensoft Café. Em Soft Café. Tá? Assim você consegue me contar. Fechou. A gente vai deixar aqui embaixo, então, para vocês depois procurarem. E também o canal do Rogério, que tem os vídeos. Vai trazer com mais conteúdos lá, Rogério? Esse canal ele tá parado um tempinho por falta de tempo. No entanto, eu tenho 4 vídeos não editados que eu tenho que Tá. postar. E eu preciso até me comprometer a postar esses vídeos e trazer ele inovativa, que é o Caverna do Cristão. Isso. Muito mais. E esse canal vai voltar ativa e eu tenho bastante conteúdo pra trazer pra ele. Show. Legal. Muito bom o conteúdo. Não, o primeiro vídeo foi muito bom. Tem bastante visualização, aliás. Tem 2 vídeos ontem. Tem dois. Um é sobre RPG e o outro Outro é. sobre a criação do mundo, ciência. sobre Ah, isso. boa, é verdade. Então, beleza. Então, daí, quando postar, a gente também vai estar compartilhando aqui no Instagram, Perfeito. no nosso Instagram, para ajudar. Eu Também. tenho um vídeo sobre animes que vai aparecer lá. Justamente sobre animes. Legal. Massa demais. Vou compartilhar até no grupo da igreja. Beleza, gente? É isso. Deus abençoe. Se você não nos segue ainda no YouTube, se inscreva, tá? É muito importante. Hoje o algoritmo, como a gente falou aqui, o algoritmo tá péssimo do YouTube. Ele tá entregando coisas muito ruins, né? A gente sabe como que tá o algoritmo. Ele é um robô e tá vendo que a galera tá consumindo porcaria, ele vai entregar porcaria, né? Uhum. Então, se você quer ajudar a gente a compartilhar o evangelho, compartilha com seus amigos, com sua mãe, com seu pai. Ajuda a gente a compartilhar esse evangelho, essa forma de evangelizar que a gente está fazendo. E também nos dê mais dicas de assuntos que vocês querem, né? Também é muito importante pra gente. Sigam a gente no Instagram e mandem lá no direct. Fale, tenho tal coisa que eu queria, seria massa falar. Me coloca à disposição em falar também, a gente chama você. Nosso intuito aqui é realmente trazer a galera da nossa federação em si para aqui, para o podcast que a gente bateu um papo. Hoje foi o Rogério, nosso professor da IBD de adolescente hoje com a gente aí, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Esperem Sim. as próximas notícias. Falou, galera. Até mais. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.